Programa Podcast. Pessoas normais, assuntos normais. Um jeito descontraído de informar. Com Vitório Augusto. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast, Mais um podcast Pessoas Normais, Assuntos Normais. E hoje temos um convidado muito especial aqui no nosso estúdio, Ele, Dimas Alves. Olá, Vitório. Olá a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Lisieux. É com grata satisfação que a gente participa do programa Podcast, Um programa diferenciado, um programa que tem uma proposta, podemos dizer inovadora, Dentro da Rádio Progresso é um programa que trouxe uma proposta inovadora. E é um programa que tem seu espaço, Tudo aquilo que é bem planejado, que é bem executado, tem seu espaço, para ser de sucesso, Então a gente se sente lisonjeado, desde o início, de quando começou o programa. Eu não quero participar do programa podcast, porque ele trata assuntos, no intuito de que toda pessoa tem conhecimento a repassar, tem uma história, E as histórias das pessoas são repletas de experiências, são repletas de conhecimentos, e é interessante quando a gente consegue compartilhar isso com outras pessoas, podendo gerar aí experiência e aprendizado, com essas experiências e com essas histórias. Então, aí eu te procurei e a gente está aqui para debater hoje dentro da temática política, religião e outras coisas. Que já de início as pessoas, são dois temas que as pessoas dizem que não se debate, política e religião não se debate. São dois temas bem complicados. Mas eu digo justamente o contrário, Política e religião, sim, se debate, E as coisas não avançam mais, não são mais desenvolvidas, as pessoas não são mais desenvolvidas, podemos assim dizer, justamente por isso, por não se debater política e religião. Por quê? Porque são dois assuntos, são duas temáticas que estão intimamente ligadas diretamente à convivência em sociedade, está intimamente ligada às nossas vidas, Ora bolas, a gente vê aí o presidente da República, o Bolsonaro, A gente pode fazer comparativos desse mandato dele com outros mandatos. E a gente percebe logo de cara uma devastação e impacto diretamente nas nossas vidas, A gente vê aí uma inflação enorme, dos alimentos, a gente vê aí uma inflação enorme do preço dos combustíveis. Então, isso tudo tem a ver com política, Então, política não é só a política partidária, a política de partido. A política, todos nós somos seres políticos, nós somos agentes políticos. Ou seja, querendo ou não, cada um de nós, a gente faz política. Quando emite uma opinião sobre qualquer assunto que seja, quando convence um amigo, persuade um amigo para ir para algum canto que você quer que vá com você, ou a respeito de uma opinião que você quer que ele compartilhe da mesma opinião. Então, tudo isso é política, Seja ela partidária ou seja ela não partidária. Ou seja, nós todo dia, assim que acordamos, fazemos política, Então, é importante ter essa compreensão que nós somos agentes políticos. Então, tendo essa compreensão, é bem melhor a gente ter essa compreensão, saber que a gente pode influenciar pessoas, positivamente, bom que seja, do que negativamente, e a gente fazer isso com maturidade do que a gente fazer isso aleatoriamente sem saber o que está fazendo. Verdade. Ou mesmo, Vitória, sendo pior, sendo massa de manobra de pessoas que compreendem isso, E é você sendo massa de manobra para uma coisa errada, para opiniões erradas, Para assuntos políticos errados, Que aí nesse intuito, nesse sentido, a gente conclui aí a devastação, os vários posicionamentos que o presidente Bolsonaro tem e os bolsominions, como são conhecidos, que são pessoas que seguem ele, acirradamente, cegamente, proliferam as diversos tipos de discriminação e devastação em vários termos, E aí, já puxando para isso aí, a gente vai linkar para que o máximo que as pessoas consigam compreender esse assunto que as pessoas acham que é complicado da forma melhor possível, com exemplificações do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente vê pessoas aqui de Lisieux, pessoas ligadas à Igreja Católica, pessoas ligadas, vamos dizer Igreja Católica, porque assim, entre a Igreja Católica e entre o segmento evangélico, a Igreja Católica ao longo do tempo tem se colocado mais flexível, Isso. As questões outra hora de discriminação que a própria igreja proliferou ao longo da história, E as pessoas que têm um pouco de
de conhecimento de história vai saber que a Igreja Católica, ela perseguiu muitas pessoas, ela motivou guerras, né? Ela apoiou coisas hoje consideradas vergonhosas, né? Como ditadura. Aí entra uma série de questões que a gente daqui a pouco vai poder aprofundar, né? Vamos tentar mais centralizar na questão da política mais inicialmente. Então, é muito antagônico ver pessoas ligadas ao segmento religioso católico sendo defensores do Bolsonaro, né? Um cara que defende abertamente a ditadura, né? Que nas suas falas faz vários discursos de ódio, né? Contra diversos segmentos sociais, seja as pessoas da comunidade LGBTQIA+, seja as próprias mulheres, né? Seja os próprios negros, seja os próprios índios, né? Ou seja, se você fizer uma pesquisa rasteira, aí não é só eu que estou dizendo, você pode comprovar com o Google facilmente, né? Que ele direciona ataques às minorias sociais, chamado, né? O segmento das minorias sociais. E aí a Igreja Católica utiliza muito o termo de dizer que Deus é amor, né? Utiliza muito as passagens bíblicas em que Deus fala de amor, né? De amar o próximo, enfim, de amor de uma forma geral. Ou seja, como é que se ama o próximo, né? Defendendo o Bolsonaro, que é um cara que faz discurso de ódio, que motiva na mente das pessoas a raiva, o ódio, e essas pessoas, os bolsominions, motivados disso, eles, né, fazem os atos na prática, né? Eles configuram na prática essa violência direcionada a esses vários segmentos sociais. Nós tivemos aí o Padre Pio, né? Padre não é Pio, esqueci o nome dele agora, de Fortaleza, que teve uma questão aí, que eles estavam perseguindo o padre, né? Justamente com esse discurso, intimidando o padre, né? Ou seja, são pessoas motivadas com esses discursos que o Bolsonaro vem ao longo do tempo, já há muito tempo, né? Alimentando na mente das pessoas. Então é muito antagônico, né? Para a pessoa que vai ter um pouco de bom senso, de discernimento, de criticidade, né? Não justifica. Quando você para sentar, vê a realidade, né? E aí vê que essas pessoas apoiam, é antagônico. Não dá para... E aí você vê pessoas, por exemplo, homossexuais, né? Ou mulheres negras e mulheres pobres, né? Ou seja, tem pessoas que agregam vários segmentos do qual o Bolsonaro ataca. Por exemplo, a pessoa é negra, é pobre e é mulher, por exemplo. 3 segmentos. E a pessoa apoia o Bolsonaro. É complicado. Aí a questão de falta de identidade, de luta, né? Porque, assim, muitas das vezes, essas minorias sociais, né? Que isso é política, né? Nós estamos falando de política. Dentro da compreensão que política é a persuasão de ideias, né? De pessoas e defesa de ideias, de posicionamento. Que é a melhor política que tem, né? Quando você é bem politizado nesse segmento, você consegue direcionar a política partidária e escolher os melhores candidatos que se identificam com essas lutas, né? Que você tem no dia a dia. Então, é muito antagônico. Aí é quando a gente passa a dizer muitas das vezes que as mulheres ou que a comunidade LGBT ou que os negros não se reconhecem e se auto-atacam, né? Se auto-atacam e não contribuem com a luta do próprio segmento. Como eu tinha falado com o Dimas aqui antes, eu sou uma pessoa que estava bem por fora, estou ainda bem por fora do assunto, tanto de religião quanto de política. Política bem mais, porque desde pequeno, assim, foi colocado junto à internet que política era algo ruim, que política não era algo que deva se envolver tanto, que política só vai trazer coisa negativa, e por conta disso eu sempre fui me afastando, sempre fui perdendo aquela curiosidade em pesquisar sobre o assunto, em entender sobre o assunto, em entender o que realmente está acontecendo com o Brasil. O Brasil está bem errado, tem uma coisa acontecendo que está bem errado com o Brasil, e mesmo assim, eu, como muitos outros jovens, não sente mais essa curiosidade de pesquisar sobre, entender sobre, em debater sobre, e eu vejo isso como algo muito negativo. Nesse ponto aí, Vitória, eu tinha pontuado aqui, porque dizem hoje que essa nova geração não tem um ideal, todo mundo tem um ideal, né, que é alguma coisa, né, dentro dessa perspectiva de ideal, mas não tem um ideal de algo maior do que se quer. Antigamente as pessoas, elas compreendiam as questões das lutas com mais força, né, e compreendiam que através das lutas, né, chamadas lutas de classe, né, que são essas mesmas lutas de classe dessas mesmas minorias, que
e eram politizadas, né? E aí também tem uma relação com a educação, né? Que pessoas ou se espera, né? Porque a gente também vê também pessoas que são graduadas e que se era para ter uma postura diferenciada frente a essas questões da sociedade, no entanto, não tem, né? Então, para além de ter educação propriamente formal, né, em instituição, é preciso a pessoa estar politizada, compreender como é que funciona a política e as questões dentro da política. E aí a gente liga para um outro tema, que é a questão de criticidade. O que é criticidade? É você olhar um cenário, olhar até mesmo uma imagem, até mesmo uma reportagem de uma televisão e ver o que é que está por trás daquilo ali, o que é que mobiliza a violência, né? O que é que mobiliza a criminalidade, o que é que mobiliza o tráfico de drogas, o que é que mobiliza a violência contra a mulher, porque tudo isso aí tem uma motivação por trás disso. Então, uma pessoa crítica, a pessoa que consegue fazer essa leitura, né, através dessas imagens, dessa visão que se tem, entendeu? Então, é importante as pessoas serem educadas, né, terem conhecimento, né, em instituições, que é através do ensino, né, serem politizadas, compreenderem a questão política e serem críticas, né? Eu particularmente me considero uma pessoa bastante crítica, né? E aí também tem uma relação com a minha formação, que é serviço social, que trabalha com a questão social, que é justamente as questões da sociedade. Ou seja, a pessoa que tem uma formação é esperada, a pessoa que tem uma criticidade aguçada, né? Que consiga ver as motivações por trás dessas questões. E o que acontece? Essas pessoas que já são formadas, já é uma pessoa que a gente vê que é para ter um conhecimento maior, um conhecimento mais amplo. Mesmo assim estão por fora nesse sentido, né? Não entendem, não tem essa visão crítica. Por que acontece isso? Por que essas pessoas não têm essa visão crítica? Que era para ter uma postura, né? Exatamente, era para ter uma postura. Uma postura diferenciada. Hoje em dia, Vitor, a gente vive a questão também muito forte do comodismo, né? As pessoas são muito ociosas, né, nessa questão de participação, nessa questão de se posicionar, até mesmo sobre se posicionar sobre questões que elas mesmas têm opinião formada, que elas mesmas são contra ou a favor, mas tem medo do que o outro vai dizer, né? De como as pessoas vão aceitar esse posicionamento. Então, para você defender o seu posicionamento, é importante você estar politizado, você estar seguro da sua opinião e defender ela. Porque é para ser assim. Não é para a gente ter medo de defender a opinião. Verdade. Né? Não é para a gente ter medo de conversar com pessoas que têm uma opinião diferente da gente. Né? É justamente nessa diferença em que as pessoas se engrandecem, que as pessoas amadurecem, que as pessoas mudam, inclusive, de opiniões, né? E aprendem. É nessa diferença. Aí entra a outra questão da tolerância, né? Porque muitos crimes, né? Muitos ataques às minorias sociais acontecem justamente por isso, pela falta de tolerância. Por você não tolerar o outro como ele é, né? Não aceitar o outro como ele é. Muitas vezes você nem tem a curiosidade de conhecer, saber por que aquela pessoa é assim, por que ela tem aquela opinião, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com a diferença. Verdade. Né? Então, e assim, para você, qual é o papel mais importante da política? Qual é o papel mais importante na política para a sociedade, em geral? Assim, dentro da ótica que eu, né, falei agora há pouco, né, a questão da política partidária, né, quando você é afiliado a um partido, quando você compreende as lutas do seu partido e é esperado que você lute dentro das bandeiras e lutas do seu partido. Né? Tem uma questão institucional dentro do partido. E tem a questão política do cotidiano, em que nós somos agentes políticos, sem querer nós somos, né, nós emitimos opinião, nós persuadimos as pessoas através de algumas ideias ou não. Então essa é o melhor papel da política. Quando você é politizado, quando você tem crítica, compreende os seus direitos, compreende os seus deveres, né, e a partir disso você luta por mais direitos ou por aqueles direitos que você já tem conquistado. Por exemplo, nós temos uma série de direitos, né? Direitos à educação, direitos à cultura, direitos a saneamento básico, né? E aí a gente vive em sociedade, né? Ou seja, no distrito deste como Lisieux, tem falhas na questão pública, na questão política, que era para os nossos representantes atuar, tem, né? Mas a gente pode só esperar por parte deles? Não.
A gente tem que trabalhar a perspectiva que só a luta compensa. Quando você está organizado, quando você está politizado e corre atrás dos seus direitos, é que os direitos vão vir, e com a organização. Então, quando você está assim, né, quando você está empoderado dessa política do cotidiano, você consegue se organizar e lutar por saneamento básico, né, reivindicar por iluminação pública, se um posto está apagado, reivindicar por um médico no PSF se não tem, por medicação, né? E é isso que é esperado. Essa é a política do cotidiano, que a gente espera que as pessoas tenham e que as pessoas muitas das vezes não têm, né? Infelizmente. Só esperam, né? E eu sempre digo que é preciso a gente tá sempre cutucando, pedindo para os políticos ou pedindo para as próprias instituições, a justiça mesmo, fazer o óbvio, que é o que é para eles fazerem, né? E eles às vezes não fazem, né? E aí é preciso a gente estar cotidianamente exigindo, reivindicando para que eles façam. Porque realmente a gente tem uma série de direitos que normalmente não se aplica tanto assim, né? Uhum. Certas coisas que eram para ser o básico, que para muita gente, até no ver de muita gente, é algo mais além. Os direitos básicos, que para muitas pessoas já é mais além. Uhum. Como até mesmo educação ou outros direitos, até como ter um médico no hospital e vários outros direitos que eram passeio, só que não se aplica tão bem assim. A gente está falando, né, justamente no conformismo. Inclusive, muitas pessoas se desestimulam por causa disso. Isso. Né? Fulano fala, não vejo, diz que não vê resultado, mas a gente vê resultado. Uhum. Quando a pessoa está consciente, lutando, reivindicando com consciência, não é imediato às vezes, né? Mas toda luta compensa. Né? Eu sempre digo isso. E aí a gente vê, mas as pessoas se desestimulam. E aí se desestimulam também com a questão da justiça, né? Quando você espera um papel da justiça para ser de um jeito e não, ou é demorado, ou às vezes nunca dá resposta, infelizmente. Com a própria polícia, quando a gente vê essa criminalidade muito grande, né? Que seria para dar uma resposta para a sociedade, e às vezes você também não vê. Então acontece esse desestímulo, né? Mas o caminho não é por aí. Não é deixar correr frouxo, ficar passivo, esperando as coisas acontecerem, porque a gente tem visto que se ficar passivo, né? Esperando os mandatários, né? As pessoas que detêm o poder de dominar as coisas, né? As coisas tomam um rumo que não é o que a gente quer. Então é melhor a gente fazer a nossa parte, lutar pelos ideais que a gente quer em sociedade, para que a gente possa contribuir de alguma forma com essa mudança. Exatamente. Assim, já puxando para aquele mesmo assunto do jovem não estar mais querendo, como eu, né, não ter curiosidade em pesquisar sobre, em entender sobre este assunto, você acha que o brasileiro em geral está mal engajado neste assunto? Ele está mal engajado no assunto de política? Assim, a gente teve já vários exemplos da importância da juventude nas lutas, né? A gente teve a questão dos estudantes, teve a questão das mulheres não muito distante, né? E que tem um impacto quando a gente percebe que se organiza, que vai às ruas, que reivindica, que se organiza, né? E aí você vê a questão da imprensa também, atrelada a isso, você vê que é um papel importante, mas não é como antigamente, não é como antes, não tem aquele mesmo ideal como antes, né? É claro que são outros momentos, né? Mas eu acho que precisa a juventude se engajar mais, né? Se organizar mais e participar dos espaços de poder, que a gente chama, né? Seja esse qual for, né? Em um sindicato, em uma associação de organização, ou mesmo sendo vereador, ou mesmo sendo participando de um movimento juvenil, seja qualquer que seja, mas que esteja agindo, que esteja participando, esteja ecoando a sua voz e lutando pelo seu ideal, né? Persuadindo pessoas, cada vez mais pessoas, para participarem daquilo. E aí tem um ponto que eu pontuei aqui, o fator econômico. Eu te pergunto, me cita um exemplo aí de um político que tu vê que surgiu, político pobre que surgiu de algum movimento social, do movimento dos negros, do movimento LGBT, do movimento indígena, do movimento de rap, qualquer movimento que seja das minorias sociais, que seja pobre, né? Seja pobre. Que eu me recorde, não. Que eu me recorde... Tem, né? Mas é uma parcela muito, mas muito pequena, que conseguiu chegar nesse espaço de poder a duras penas e com certeza pagou um preço, né? Que preço é esse? É o preço, muitas vezes, de perseguição por parte das pessoas que têm poder econômico maior. Porque as minorias são vistas como inimigos, né? Eles estão lutando pelo mesmo espaço de poder.
muitas das vezes com ideais diferentes, né? Quem vem das minorias sociais quer espaço de representatividade para lutar por direitos, né? Para aquele segmento social, e quem é geralmente, né? Na grande maioria, quem faz parte do poder econômico, né? Já ele quer enriquecer cada vez mais com a máquina pública, né? Através aí dos mecanismos de corrupção, as rachadinhas, né? Os diversos mecanismos que eles conseguem através da corrupção de usurpar o dinheiro público, entendeu? E aí por que isso, né? Porque é difícil, né? Você lidar com o poder econômico, as pessoas estão acostumadas, infelizmente, boa parcela, com a questão de venda de votos, né? E aí as poucas pessoas, acontece que às vezes surgem, né? Para disputar esse espaço de poder, acontece o desestímulo muitas das vezes, né? Ou não compreende de fato, né, o papel dele para continuar lutando, né? E aí cessa. E muitas vezes passa até a ser aliado, né? A fazer parte, de alguma forma, da parcela do poder econômico. Ou seja, cede para o adversário, podemos dizer. Já que essa é uma minoria, né? Até mesmo as mulheres, mesmo sendo mas a gente maioria, tem avançado muito nessa questão bastante, de né? mulheres, nessa questão de mulheres vereadoras trans, essa questão da comunidade LGBT, conseguiu muito avançar nesse espaço de poder, seja vereadoras, seja deputadas, entendeu? Tem crescido, tem sido uma ascensão, né? E é justamente por isso, é uma trajetória de luta, né? Não há luta fácil, né? Não há conquista fácil, né? E aí a trajetória de luta tem avançado, então é um ponto positivo, né? Vem ascendendo, mas é preciso mais engajamento, porque o retrocesso, quando ele chega, ele fala uma devastação enorme, como a gente viu aí, né? E tem um poder, né, econômico e de pressão, de perseguição muito grande, né? Então, se as minorias não estão conscientes, politizadas, bem organizadas para poder enfrentar esse cenário, acaba sucumbindo, acaba desistindo e não seguindo, né, uma trajetória de luta e conquista desses ideais que se espera de melhoria para o seu bairro, para o seu distrito, para o seu município, entendeu? Realmente é uma trajetória que não é da noite para o dia que vai acontecer, né? Tem que ter um processo bem mais longo. Assim, eu vejo, puxando para outro assunto aqui, eu vejo as próximas gerações bem alienadas, bem, digamos assim, a informação está na palma da mão dela. A informação hoje está muito mais fácil, está muito mais simples de acessar, né, para comparar com 100 anos atrás. Então, mas eu vejo que a população as próximas gerações estão ficando bem mais alienadas. Você acha que essas pessoas, essa nova geração, vão estar mais engajadas ou vão estar menos engajadas neste assunto, neste meio? Você acha que essa luta, né, dessa minoria vai continuar avançando ou não? A gente espera que sim, né? Mas assim, hoje a juventude ela é muito persuadida, né? Porque até pelas tecnologias, né? Muitas vezes pelas drogas, por esse mundo mesmo que a gente vê que a sociedade, que a juventude faz, né? Vive cotidianamente. É festa, é paredão, é música, é bebida, às vezes é drogas, é tecnologia, e fica nesse vício, né? Desse consumo dessas coisas, e não olha o que está, ou seja, ficando dentro dessa caixa, não olha o que está fora dessa caixa, né? Não se vê como a gente que participante de uma sociedade, né? De um morador de rua, né? Da sua rua, né? E não visualiza os problemas da sua rua, ou visualiza para ele tanto faz, né? Essa questão volta para a mesma questão de ser politizada, né? Então é preciso, vai sempre voltar para esse mesmo tripé, entendeu? Educação, criticidade e politização. Acho que se a sociedade, né, focar nisso aqui, e aí a escola, né? A escola é muito importante, né? Os professores, os diretores desenvolverem essas questões dentro da escola, né? Colocando para os alunos que eles são agentes sociais, né? E que eles têm que estar politizados, têm que estar organizados em agremiações, em grêmios e associações, né? Ou mesmo movimentos mesmos, né? Para lutarem pelos seus ideais, sejam eles quais for, né?
Então a educação tem uma parcela muito importante. E não é à toa que todo governo de retrocesso ele faz ataques à educação, seja de construção de menos universidades, seja de cortes no orçamento, entendeu? Então Vai sempre voltar para cá. A gente espera, a gente deseja que cada vez mais avance, né, essas participações das minorias sociais, da juventude, de uma forma geral, na política, né, que ela ocupe os espaços de poder. Vamos para Santa Quitéria, né? A gente teve a eleição agora. A gente teve jovens, não tão jovens, né? Mas tivemos jovens, nós temos vereadoras, podemos considerar jovens, né? Podemos. Né? E também não tão jovens, ali, sei lá, de 20 e poucos anos, né? Acredito que alguns tenham acima de 30 anos, né? Mas houve sim uma renovação na política em Santa Quitéria, né? Algo diferente de eleições passadas, né? Hoje nós temos vereadores que são advogados, nós temos vereadores assistentes sociais, nós temos vereadores que são professores, certo? Ou seja, nós temos uma Câmara qualificada, né? Qualificada dentro do sentido de ter uma educação, de ter conhecimento, né? Ou é para ter, né? Naquela lógica de é para ter. Para se lutar e se organizar por uma sociedade, ou no nosso caso, uma Santa Quitéria melhor. E a gente vem vendo, Vitória, né? Eu venho acompanhando, né? Sabe que eu acompanho? Eu venho acompanhando e a gente vê que a nossa Câmara de Vereadores ela é diferenciada hoje, né? Por quê? Porque esse embasamento, essa criticidade, essa politização, né, desses vereadores, dentro das suas formações, dá arcabouço, dá suporte para que eles consigam. Mas poderia ser diferente? Poderia. Da mesma forma que a gente tem professores que são atuantes, assistentes sociais, advogados atuantes, nós temos também aqueles que têm um mau caráter, né? Que se acomodam mesmo, lá vou fazer isso, vou só receber, entendeu? Então eu também dizia muito para Vaz e Vez, né? Nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas, entendeu? Verdade, bons e maus profissionais em qualquer área que exista. Já puxando para Santa Quitéria, então como você vê a gestão do prefeito Braguinha e o que precisa melhorar? Ou o que está bom? O que está bom, qual o diferencial dessa vez? Eu até coloquei, assim, acabei de falar que aconteceu algo diferenciado em Santa Quitéria, né, nessas eleições. E de fato aconteceu, né? A gente viu a polarização entre Figueiredos e Lobos, né? Um monopólio desses dois grupos políticos, e dessa vez surgiu, né, rompendo essa lógica de revezamento entre esses dois grupos políticos, surgiu o Braguinha, né? Que conseguiu um feito, né? O Braguinha não é um matuto, né, até dizer assim, né, como ele colocou na estratégia de campanha dele, de marketing, né? Ele não é matuto, tanto não é matuto que conseguiu derrubar esses dois grupos políticos, né? Numa façanha que ele conseguiu. Ele tem uma experiência aí eu não lembro, ele foi vereador, 2 vezes vice, de 12 anos, ou seja, ele teve uma formação política em Santa Quitéria de 12 anos, né? Um mandato de vereador e 2 de vice, ou seja, ele conviveu com os 2 grupos políticos que dominavam o município, né? Ou seja, ele aprendeu, gerou conhecimento. Dentro desses 2 anos, eu fiz muitas críticas ao Braguinha, seja como vereador e seja como vice-prefeito, pela omissão, né? E aí sempre o Braga coloca que não tinha condição, né? Dependia dos outros, mas eu sempre disse para ele também, nas minhas avaliações, que ele poderia tomar uma postura diferente, né? Se não tinha, tomar uma postura diferente de enfrentamento realmente, né? De clareza, de transparência, mas não, ele preferiu ficar a ver navios, a ver o cenário de acontecer, né? Que é as 2 coisas que eu falei, a postura, né? Você tem 2 caminhos, ou você vai lutar pelo que você quer, ou você vai ver os outros fazerem o que eles querem e você ficar assistindo, inclusive o que eles decidirem afeta na sua vida, que a questão política é essa, né? Todo dia estão os políticos aí decidindo, aprovando projetos, derrubando os projetos, e eles têm impacto diretamente na nossa vida. Ou seja, é melhor, mais uma vez, é melhor a gente participar e influenciar de alguma forma com consciência do que a gente só sofrer as decisões do que eles querem, né? Porque muitas das vezes o que eles querem não é o que a gente quer pra gente. Então é melhor sempre lutar e tentar intervir de alguma forma. Então, como é que eu avalio? Eu já botei no blog a avaliação dos 6 meses do mandato do Braguinha, né? Que hoje já está com mais, né? Mais de 7, né? A priori, a gente faz uma avaliação positiva, dentro das avaliações que a gente tinha para trás, né?
a gente vê nos discursos dele e um pouco das intenções dele, né? A intenção de realmente fazer diferente, né? Trazer desenvolvimento, trazer uma nova Santa Quitéria, né? Para os quiterienses. E a gente vem vendo já em algumas ações que ele vem fazendo. E aí essa minha avaliação também, é claro, tem a ver com a atual conjuntura da Câmara, porque a Câmara tem muita importância, né? Porque a Câmara, os vereadores, é que pressionam. É a porta de voz diretamente do povo com o prefeito, né? Ou seja, se nós temos uma Câmara boa, qualificada, que pressiona, que reivindica do prefeito, né? Tende a ele realmente dar resposta, né? Porque ele não vai ficar também só recebendo crítica, né? Né? É uma questão política, uma questão de relação, né? Então, tendo em vista essa Câmara qualificada, né? Que tem sempre buscado, tem inclusive os vereadores da base aliada do Braguinha criticado ele quando é preciso criticar, né? E isso é um diferencial também, que a gente não via em outros mandatos. Quem era do lado do prefeito, só bajulava, não falava. Era ali, só na sua ali, quietinho, entendeu? Ou puxava o saco, quando era para criticar, não falava. Fazia vista grossa. E isso é um diferencial. E é para ser assim. Não é por causa que é da base aliada que você vai sempre concordar com o prefeito em tudo, não. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. É questão de reconhecer. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Eu falo muito, muito mal dos políticos, as pessoas dizem, né? Mas é porque os políticos têm uma postura muito negativa. Mas é importante também, quando se vê uma postura positiva, falar. E eu estou falando nesse momento, entendeu? Eu avaliava muito mal, disse, inclusive, antes da eleição, que se a gente fosse basear o histórico político do Braguinha de 12 anos, não teria motivação para a gente votar nele, não, porque era coisas ruins, né? Mas, felizmente, a gente está vendo um avanço, né? Um avanço diferente, né? Mas se fôssemos basear pelo histórico dele, o Joel, por mim, o Joel, filho dele, não era eleito. A gente teve vários outros candidatos a vereadores aí, com históricos políticos muito bons. O Joel, até hoje, vem fazendo uma postura omissa na Câmara, né? Poderia ter uma postura mais ativa. Ou seja, ele conduz mais a postura de presidente da Câmara do que como vereador. Eu não vejo a composição da Câmara, não vejo o Joel falando, reivindicando coisas, né? Talvez, creio que ele reivindique, dê uma força na interna, talvez, né? Mas aí é diferente, né? A gente tem que ver essa postura dele, essa pretensão dele na tribuna, nas ruas, né? Então, por mim, o Joel não seria, né? Dentro do quadro, entre os prefeitos que a gente tinha, Tomás e Braguinha, era a lógica do menos pior, do que a gente tinha naquela época, né? Então era o Braga mesmo, porque o Tomás representa um retrocesso muito grande para a Santa Quitéria. E se a gente tiver conseguido extirpar, né? Abortar, vamos assim dizer, né? O Tomás de uma vez da política quiteirense, é algo muito positivo, né? Porque ele tem uma postura de governar muito coronelista, muito autoritária, muito prepotente, de perseguição, inclusive, de pessoas contrárias a ele, né? E a gente vê pontos diferenciados realmente nessa gestão. Se continuar dentro dessa propositura que vem se desenvolvendo, a gente de fato vai ter um Lisê melhor, vai ter uma Santa Quitéria melhor. Não esquecendo se o povo estiver sempre participando, estiver sempre reclamando, estiver sempre colaborando com ideias, sugestões, entendeu? Democracia, não há democracia. A democracia só vai ser cada vez mais plena, mais próximo de 100%, se tiver participação. Democracia é participação das pessoas participando. Quanto mais participação, mais democracia, mais avanço de direitos, e quanto menos, mais devastação, né? E destruição desses direitos. É que muitas pessoas acabam não querendo participar, né? Ficam bem ali no canto, fica bem inseguro em querer participar muitas vezes. As pessoas têm medo de perseguição, de represália, ou mesmo não compreende, ou mesmo às vezes prefere mesmo ficar na sua omissa, o que não é, sem sombra de dúvida, não é a melhor saída. A melhor saída é participar, é falar. Mas ainda assim é a saída mais segura, entre aspas, para eles, né? Para esse pessoal que tem medo dessa perseguição, que tem medo de participar. Mas é preciso romper. A gente tem que sempre fazer o discurso que é preciso romper essa lógica, né? E participar, né? É delicado, mas a lógica é de romper esse véu de medo, né? Em relação a isso. O que eu vejo muito também é que político, aqui, para muita gente, política é celebridade.
Todo mundo, algumas famílias são fã de tal pessoa, é fã de tal pessoa, independente do que ela vai fazer, sendo negativa ou positiva, vai ser para aquela pessoa. Acontece muito isso. E a gente tem que ver o político como servidor público. Isso. Ele está recebendo dinheiro público, dinheiro que é arrecadado nosso, né? Em PVA, em DPVAT, na alimentação que a gente compra, que está caríssimo, cada vez mais recursos para o governo estadual, federal, né? Na iluminação pública, e tudo tem um percentual de retirada de imposto, né? Da sociedade, ou seja, está indo para os cofres públicos, né? Ou seja, isso é para ser revertido para nós em direitos, né? Em direitos, e é com esse recurso que é pago os deputados, os senadores, os vereadores, né? Os funcionários públicos, de uma forma geral, né? Então, se é público, tem que prestar, é um servidor público, tem que prestar um serviço de qualidade, seja professor, seja policial, né? Que policial também tem um ego muito grande em cima do policial, né? Acho que até não se vê como servidor público, se vê, mas há um ego muito grande, né? Então, deixar de idolatrar prefeito, vereador, não é artista, né? É um servidor público. E a gente vê outra coisa, Vitória, né, nessa questão, né? De dois lados, né? Que vinha se polarizando, né? Hoje quais são os lados, né? Hoje ainda mantém de alguma forma o grupo do Tomás Figueiredo, e agora esse grupo novo, o grupo do Braguinha, né? Que é composto por né? Grupo do Fabiano e tal, enfim, se constitui um grupo novo. Ou seja, aquele grupo do Tomás só é a favor de coisas que beneficiem a eles. O que não beneficia, um exemplo, né? O que não beneficia a eles são contra. Ou seja, a questão do ego, de olhar para o próprio umbigo, né? Às vezes é algo até melhor para todos, para o coletivo, né? Mas se for melhor para mim, né? No exemplo lá, né? As pessoas preferem um posicionamento de defesa daquilo. Melhor para mim, de olhar para si e não olhar para o coletivo, né? Então o público tem que atender a coletivo. Um esgoto tá atendendo a todos da rua, a todos que transitam por ali, um calçamento, né? É diferente de beneficiar a uma família, a uma pessoa específica, né? Com o que é público. Então é preciso se diferenciar disso, né? E olhar, se organizar e olhar mais para o coletivo, deixar de olhar para o próprio umbigo, né? E o mesmo acontece também com o grupo oposto, né? Infelizmente acontece, não é todo no geral, mas acontece com outro grupo, né? Digamos no Braguinha, né? Se for para me beneficiar, beleza, se não for. Mas no geral, como eu já coloquei, a gente vê, né? Acenos de diferenciação de algo que vai ser melhor nesse mandato, né? Isso é algo positivo por esse período, né? A partir do que a gente já tem de hoje é algo diferenciado, a gente vê, né? Foi um avanço bem... da Câmara já é um avanço já, mas é preciso avançar mais, né? Não pode parar de avançar também, né? Com certeza. Então, só para puxar aqui... Lembrando, né, Vitória, que as pessoas podem mandar perguntas, né, para o WhatsApp, né, 88981454374, ou mesmo comentar a live ao vivo. Não tenham medo, gente, né? Até temas que intimidam as pessoas a participar, porque justamente isso é política e é religião. São assuntos que as pessoas têm como delicado, como se não se falasse. Inclusive pode até direcionar alguma coisa para mim, porque, né, eu me posiciono, se a pessoa me posiciona, né, abertamente na questão política, em todos os cenários, desde o federal, estadual, a municipal, principalmente municipal e local, né? Sou uma pessoa que tem um posicionamento religioso diferenciado, que são considerados ateu, não me considero ateu, né? Não acredito em Deus, e muitas pessoas veem isso como algo negativo, né? Até direcionam ataques de discriminação em relação a isso, mas eu sou muito tranquilo, eu compreendo a postura das pessoas até, né? E aí é aquilo que eu te falei, né? As pessoas precisam conviver, conversar, interagir com o diferente. E ouvir, tolerar, entendeu? Eu era cristão, vamos continuar. Tem mais alguma coisa para a política? Porque a gente já vai, né? Descambar para outro tema aí. Eu acho que eu só queria colocar uma música específica. É uma música específica, ela é algo... É como se fosse algo bem mais, entre aspas, ataque por o que está acontecendo, por o que foi feito de errado em relação ao Brasil, o Bolsonaro, essa questão. Então eu vou colocar essa música. Antes de ir, Vitória, só para a gente linkar logo com o próximo tema, a gente percebe que muitas das vezes se encontram, né? A gente vê a influência da política na religião e da religião na política. Por exemplo, a eleição do Bolsonaro teve influência da religião na política, né? Ou seja, a grande massa dos evangélicos votaram com o Bolsonaro. Por quê? É à toa isso? Não é à toa. Porque os evangélicos, né, eles são mais conservadores.
né, dentro desse termo conservador, a gente chama preconceituosos, né? Discriminam, né, os negros, principalmente as pessoas da comunidade LGBTQIA+, as que são mais conservadoras em relação à traição, né, nas relações conjugais. Ou seja, é tudo mais rigoroso, né? Não só rigoroso, dentro desse rigoroso entra a questão da discriminação, dos preconceitos, né? Que a gente vai perceber que está estampado na Bíblia, que é o manual, né, digamos assim, que as pessoas se norteiam, tanto na religião católica como na religião evangélica, né? Mas já te sinalizei que os católicos têm rompido, né, têm feito reavaliações disso ao longo do tempo e hoje estão mais flexíveis em várias questões, principalmente com o novo Papa Francisco, né? Então a gente percebe, ou seja, houve influência política religiosa na política, né, com a eleição, e consequentemente também a influência da política na religião. Ou seja, a gente tem vários deputados, senadores evangélicos, né? E eles estão lá ocupando espaço lá defendendo o quê? Os interesses dos evangélicos. Da mesma forma que os fazendeiros, os donos do agronegócio, estão lá defendendo os interesses deles também. Ou seja, a questão de olhar para o próprio umbigo. Ou seja, é por isso que é importante as minorias sociais ocuparem os espaços de poder para se representarem também. Representar as minorias sociais, os mais pobres, né? Porque tem muito rico lá representando o próprio interesse deles, né? E a gente tem visto que isso não é legal, né? Era isso. E aí, assim, ainda nesse ponto da política, a gente vê várias questões. Não, eu pontuo lá no. É que é muito liga direto. Pois é, que liga bastante. Música, então, né? Vamos pra música, né? O nome da música é Brasil de Quem, a parte 5, né? Porque são várias partes. É do MC Cid, Brasil de Quem, parte 5. Vamos escutar aqui. Eu queria a visão do Dimas sobre essa música, né? Inclusive, né, as que eu vou usar. Vamos lá, então. A falta de vacinas e o governo questionado em CPI. Superou a marca de 100 mil pessoas mortas com a Covid-19. De 400.021 óbitos. Presidente genocida. Congresso lotado de praga que não some com inseticida. O país segue na descida, enquanto essa corja solta fogos de artifício na torcida. Quase 500 mil de mortes por Covid. Culpa desse líder covarde, a morte convida. Eles brincam com a vida e ainda tentam calar quem faz arte. Covarde! Você foi contra o lockdown desde o início. Fez algo que era complicado ser ainda mais difícil. Cortou auxílio que ajudava multidões e não falou porque seu filho comprou uma mansão de 6 milhões. Negaram a compra de vacinas 11 vezes. Investiram em tratamento sem comprovação. Deixou o país desamparado quase 15 meses. Ironizou a morte da própria população. Fraudes com Witzel, Barbalho e Moisés. Compra de um respirador pelo preço de 10. O hospital anda mais decadente que o colégio no pulmão do mundo. Oxigênio virou privilégio. Eu vi Tata Tirulipa cuidando do Amazonas. Whindersson Mendonça Locke colocando o rosto. Comediante cuidando de crise na saúde, enquanto político faz piada de mau gosto. O valor do gasto de saúde de um deputado hoje tá em 135 mil reais. Eu não sou bom em matemática, mas sei que esse valor dá 540 auxílios emergenciais. A gente sabe que o dinheiro não tá em falta, mas o governo não bota nas causas essenciais. Por isso falta comida na mesa, aluno na escola e remédio pra dentro dos hospitais. Quem me dera o problema fosse só o presidente, era só impeachment que a gente resolvia o caso. Mas o problema também tá nos assessores, prefeitos, ministros e os deputados. Também tá nos delegados, donos de empreiteiras, escolas, agências e hospitais. Todo mundo morde um pedaço da verba e no final o trabalhador é quem se fode mais. Artista dando um rolezinho, matinê, revoada, saindo sem máscara, rindo e fazendo piada. Vai pro baile, vai pro bar, sempre casa lotada. Depois diz que falta leito pra senhora da quebrada. Falta leito porque desviaram grana do hospital. Falta leito porque ninguém respeitou lockdown. O governo é genocida, crime capital, mas sua atitude faz de tu um genocida igual. Eu me sinto remando contra a maré. Sem emprego e sem saúde o brasileiro tá sozinho. Vocês tinham tanto medo do povo virar jacaré que fizeram atrocidades lá em Jacarezinho. Bala perdida tem destino na periferia. Trabalhador vira bandido em toda a reportagem. Combater tiro com tiro só tira mais a vida. Arma mata o bandido e acentua a bandidagem. Libera arma pro playboy ter 4 na garagem. Encher o cu de cana e atirar na namorada. Armar um povo sem estudo é pura insanidade. Política de extermínio sempre refinada. Educar
educação, por outro lado, tá sucateada. O professor, pra variar, tá mal remunerado. Alunos sem internet, tá sendo abandonado. Por isso a boca da esquina tá sempre lotada. Quer acabar com o crime, então investe na escola. Dignidade e infraestrutura pra quebrada. Menor precisa de perspectiva e esperança. Quando o Estado não dá isso, o crime vai à braça. Cortei fritura da dieta, olha o preço. Brasil de quem, né? É justamente essa questão, né? O Brasil tem que ser dos brasileiros, né? Hoje o Brasil que a gente está vendo é o Brasil que atende os interesses, como eu falei agora há pouco, né? Dos ricos, dos empresários, dos milicianos, né? A gente tem visto que há uma investigação aí que a suspeita de que o Bolsonaro, né, o grupo dele, né, que a família Bolsonaro tenha envolvimento com o assassinato da Marielle, né, e do Anderson, Marielle Franco, do PSOL, vereadora do Rio, né? E o que é isso? Por que mataram a Marielle, né? Vamos ressurgir isso, que já está com mais de 2 anos já. Porque ela era uma vereadora atuante. Ela fazia uso da voz para criticar, para denunciar todo o descaso de corrupção, de milícias do Rio de Janeiro, né? E aí você vê a possibilidade do presidente estar envolvido com crime organizado, com os milicianos. Tem a questão do superfaturamento aí da compra de alimentos, né, do Congresso, a questão das latas de leite condensado, tudo superfaturado, né? Ou seja, todo o discurso do Bolsonaro que ele falava antes, né, para ludibriar o povo, de que iria acabar com a corrupção, né, de que iria baixar o gás, iria baixar a gasolina, né? Tudo isso caiu por terra, é totalmente o contrário, né? Exatamente. Ou seja, as pessoas que são despolitizadas, né, que não são críticas, não têm... São aquelas pessoas que estão ali ao míssil, né? Que não participam politicamente, que não fazem uma leitura da política, né? Que só deixam a coisa rolar, passar, deixar a vida me levar de qualquer jeito, né? Muitas cidades foram ludibriadas por esse discurso de resolver as coisas fácil, não se resolve as coisas com facilidade, né? E esse discurso de ódio. Por que os evangélicos apoiam o Bolsonaro? Porque eles têm esse discurso de ódio e de preconceito alimentado na fala dele, né? Está dentro do seu ego e está dentro de boa parcela da sociedade brasileira. Então, quando você encontra uma energia que alimenta aquilo que está em você, você concorda, você pactua, você vai lá, defende, né? Que é o que acontece com os bolsominions. Então, é esse o cenário, né? Que a música fala, Brasil de quem, né? Ou seja, o Brasil tem que voltar a ser dos brasileiros, né? Dos pobres, né? Principalmente dos pobres, porque hoje tem representado somente os interesses dos mais ricos, dos empresários, dos banqueiros, né? E aí, dentro dessa perspectiva, devastando o meio ambiente, né? Tem a questão da pandemia aí, que o Bolsonaro sempre utiliza o termo dele, ser o coveiro, né? Das mortes da pandemia. Teve parcela gritante nessa mais de 500 mil de mortes no Brasil, né? Que continua morrendo ainda. Acho que é um percentual hoje... Não sei se é 200 e pouco por dia. Eu sei que ainda é bem alto comparado com... Ainda é. Não é tão alto, baixou muito, né? Mas ainda morre muita gente. Você imagina que, 10 pessoas, né? São vidas, né? São vidas, né? São histórias. São histórias, né? E tá gerando dor para alguém, né? Ainda está muito séria a questão ainda da pandemia ainda. E o Bolsonaro, literalmente, a gente pode dizer que ele deixou acontecer, né? A mesma questão do que a gente está falando, das pessoas passivas, né? Ele, enquanto chefe de Estado, tinha condições, né? De resolver ou de amenizar esse cenário de devastação da vida das pessoas. E ele não fez. Eu sei que nem ele... Foi ofertado vacina, né, a tempo hábil, né? Inclusive o Brasil poderia ter sido o primeiro país a ter deslanchado nessa questão, né, de imunização do seu povo. No entanto, ele ignorou, deixou acontecer. E não só deixou acontecer, ele ajudou para o cenário de devastação, mandando as pessoas não usarem máscara, recomendando medicação que não tinha eficácia. Enfim, né? Já ia puxar mesmo para isso. Não só deixou acontecer, como ele fez com a música. Ele contribuiu, ele empurrou as pessoas para a cova. Isso. Meio que assim, que piorou o negócio que já era difícil, né? Como a música mesmo falou, já deixou difícil algo que era difícil. E aí a música fala impeachment, né? Que se fosse só o presidente seria fácil com o impeachment. Como é que acontece o impeachment? É preciso a Câmara e o Senado aprovar. Só que lá na Câmara e no Senado nós temos evangélicos, nós temos pessoas que compactuam com o Bolsonaro, nós temos pessoas que se vendem para o presidente, que isso é corriqueiro na política, né? Quando o presidente quer que se vote algo do interesse dele, ou que se não vote, né? Ele comprar os
os parlamentares, né? Então é por isso, não é só o presidente, né? É muita gente, a grande parcela do povo, porque o presidente também não chegou lá sozinho. Ou seja, todo mundo que votou no Bolsonaro tem uma parcela de culpa. Ajudou, mesmo que seja com o dedinho, a empurrar milhares e milhares de mortes Brasil afora. Isso é complicado, né? E a gente vê pessoas no Lisieux, porque vi uma foto outro dia da pessoa aqui no Lisieux, a gente vê pessoas se vacinando e colocando, né, críticas, né? Algumas bem-humoradas, né? Tipo, a vacina salva, o que mata é o baú da Tatiguel, pessoas divulgando o próprio estabelecimento, né, nas suas frases, pessoas elogiando o SUS. Gente, o SUS foi um guerreiro, né? Se você for para pensar no sistema único de saúde, na estruturação, o cara deu suporte, mesmo diante de tudo mais, deu um suporte muito grande, né, nessa pandemia. E aí são esses os projetos, a visão dos governantes que tem que ter, de fortalecer as instituições públicas, né? Os programas públicos. E aí uma pessoa e se vacinar e agradecer o Bolsonaro, gente, diante de tudo que a gente sabe que ele fez, que a gente acabou de mencionar, é justamente a mesma incoerência da mesma pessoa que é católica, da mesma pessoa que às vezes é negra, da mesma pessoa que faz parte do grupo LGBTQIA+, ou seja, a incoerência. Ou seja, primeiramente a gente precisa se visualizar, né? Eu pertenço ao quê? Quais as minorias sociais que eu pertenço? Eu pertenço a uma sociedade brasileira. Eu sou brasileiro, sou cearense, sou querense, sou exovense. Mas, para além disso, eu sou mais o quê? Né? Dentro de qual grupo social eu me pertenço? E aí, depois que eu visualizo isso, e aí eu visualizo pessoas que estão falando contra o meu grupo social, contra mim diretamente, eu vou compactuar, eu vou reforçar, ajudar. É uma incoerência muito grande, né? Então, as pessoas precisam disso. Aí volta, porque falta educação, falta criticidade, falta politização para poder visualizar isso. Só para a gente conseguir fechar o assunto fechar o assunto da política. Fechar mesmo, né? Fechar mesmo. Eu tenho uma última pergunta, que é, na sua opinião, qual a política que o Brasil precisa em 2022? Pronto, para 2022 a gente já tem pretensões, né? Aí nós temos aí o Ciro Gomes, né? Nós temos aí o Lula que está, né, voltando depois dessa história, assim, uma história fantástica que ele fez aí, em termos de história, né? Foi preso, né? Aí vem conseguindo reverter aí né, as decisões judiciais. Temos o Bolsonaro, né, tentando a reeleição, ou seja, se o Bolsonaro se reeleger, aí vai ser complicado. É complicado. Mas 4 anos a gente já não está vendo já chegar de voltar de novo. E nós temos aí outras pessoas, né, também, sempre surgem outros, né? Tem o Luciano Huck, né, que representa o interesse da mídia, né, da imprensa, a Rede Globo, que domina a questão da audiência, e os veículos de comunicação são veículos de manipulação, e podem manipular para o bem ou podem manipular para o mal. A gente sabe que a Globo apoiou a ditadura militar, né, quando houve, e de alguma forma a Globo apoia ou deixa de apoiar dentro do seu conteúdo, né, de multimídia. Inclusive, a renovação da concessão da Globo acontece no mandato ainda do Bolsonaro. Inclusive, nos bastidores aí várias discussões que o Bolsonaro, é claro que não, diz que o Bolsonaro, é claro, não vai, né, renovar a concessão da Globo por mais alguns anos para frente. E aí, se isso não acontecer, parece que tem que fechar as portas, né? E aí é um dos crivos, né, que está se esperando ainda também desse mandato do Bolsonaro, né? Fugir aqui o que era a pergunta. O que se espera, né? Isso. Claro, sem sombra de dúvidas, Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Fala até pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não resolve muita coisa, mas, né? Eu digo assim para as pessoas que, né? Para os demais compreenderem, né? Não dá para aguentar mais nem a partir de 2022, nem uma semana com Bolsonaro, por favor, né? Aí nós temos o Lula, né? Que é um grande político, né? Eu faço críticas ao PT, faço críticas ao governo Lula, faço. Mas é aquela questão de ter bom senso, que eu acabei de falar agora há pouco, né? A gente não pode deixar de reconhecer os avanços que se teve, né? Nos governos Lula, a gente percebe o diferencial, a massa pobre conseguiu ter acesso de poder econômico, seja por empréstimo, seja por distribuição de renda. Nós temos a questão do Bolsa Família, que é um grande projeto, né, do governo Lula, dentre outros aí. Teve um poder aquisitivo muito grande, né? Teve a questão do acesso às universidades, acesso à educação, ao ensino superior, que não tinha, né? Eu, particularmente, consegui me graduar pelo ProUni, né? Com a bolsa de 100%.
E aí a gente contabiliza vários avanços, né? Teve questões políticas de decisões negativas, teve, né? Mas quando a gente bota na balança, porque assim, o mal sempre tá ali, do lado ali, oferecendo perigo, né? E aí eu digo, você tem dito assim, se é de oferecer perigo, de mais uma vez o Bolsonaro ganhar, porque coisa ruim é fácil acontecer, coisa boa é mais difícil, né? Então, para a gente não correr esse risco, a gente pode caçar alguma música aí, tá logo no YouTube, escolhe alguma. Então, para a gente não correr o risco de mais 4 anos, né, de retrocesso, a gente tem que ir no caminho mais acertado. Tem o Ciro Gomes aí também, né? Que tem uma boa pretensão, né? A partir do que a gente tem deles, né? Do grupo político deles. Mas aí é alguém que não chegou lá ainda, né? Não se pode comparar, é claro, o poder político de persuasão do Lula com o Ciro Gomes, né? Porque tem muitas pessoas boas fora da política que não conseguem chegar porque as pessoas não compreendem, né? Isso. Não votam para mim, não faz o que precisa fazer e lá volta naquela pessoa. Tem muita gente boa do lado de fora, muita gente boa. O que empata ela chegar lá? O poder econômico, né? O fanatismo político do eleitorado de uma forma geral. Então o Ciro pode ser melhor do que o Lula. Pode. Não é impossível. Mas tem o muita Lula gente tem uma boa, visão, né? já... Mas essa questão de colocar em risco o Brasil, o que está em jogo é colocar o Brasil em risco mais 4 anos, né? Então, para não correr risco do Bolsonaro de alguma forma entrar, ou alguém ligado a ele, é contar com o que a gente já tem de bom. Eu acredito que o Lula não vai fazer um mandato ruim, porque ele não fez, né? Eu acredito que não também. E depois de tudo que ele passou, né? Eu acredito que não vai fazer de novo. Não vai fazer, né? Então, esperamos, né? Esperamos. Então, a questão de não colocar o Brasil de novo é realmente em risco. Então, já para a gente trocar o assunto aqui, vamos colocar um pouco de música, né? Não todos, para a gente ver um pouco, né, da música. Vamos ficar agora com o Pitty, né? Noite Inteira. Pronta pra peleja, é lei, o fogo amigo é trégua na madruga. A trombeta soou, não era, já eu sei, não haveria mansidão nenhuma. Pisar com segurança nesse novo chão, a ocupação se dá de tal maneira. É guerra sem quartel, embate com razão pra pertencer e ser em toda esquina. Em toda esquina, gente se junta pra fazer revolução. Gente se junta pra falar besteira. Com quem tu andas, quem é que te estende a mão? Veja que rua é pra vida inteira. Se na bandeira resta algum coração, quando ele pulsa ela. A questão de consumo, né, Vitória? O nosso corpo precisa se alimentar, né? E a nossa saúde alimentícia tem a ver com o que a gente consome, né? A nossa saúde, né? E aí a gente faz um questionamento. O que a gente consome culturalmente, né? Qual é o tipo de música que a gente consome, né? Qual o tipo de cultura que a gente consome? Se a gente fizer uma reflexão, não fazendo críticas, né? A muitos artistas, né? E suas letras de músicas e questão de filmes, né? Mas as pessoas consumem hoje um conteúdo, se a gente for avaliar, a gente, né? Que eu também consumo também, né? Não me excluindo, né? A gente consome um conteúdo muito negativo, né? Sem muita substância, né? Para a questão de desenvolvimento. E aí a questão de musical é muito importante. Se você for ver, a gente tem muitos poucos artistas que fazem crítica social, né? Em suas músicas. E outra hora isso era muito presente, né? Hoje rebola não sei o que, é algo mais
mais erótico, né? Muito mais partido para o corpo e para as coisas do mundo, né? Bebida, fala em bebida, em curtição, né? E se esquece essa questão de politização, de trazer uma mensagem de revolução, né? De luta, né? De pertencimento de classes, né? E a Pitty traz muito isso, essa questão de crítica, de leitura de sociedade, né? Como também os cantores, Charlie Brown Jr., Gabriel Pensador, que inclusive tem aí no script, né, música dele, dentre outros. Então é importante a gente consumir, o consumo, isso que está aí, consumo, mas eu também consumo outro conteúdo, e eu estou consumindo esse conteúdo, mas tenho consciência do outro conteúdo, e tenho consciência, né, de repente pode ser também radical, né, a pessoa consome um conteúdo e pronto, né, mas vamos diversificar o que a gente está consumindo, né, vamos assistir um bom filme, vamos ouvir uma música, né, diferenciada também, não só o que está aí posto. Teatro, né? Infelizmente, nesse governo, essas pautas, né, de consumo cultural têm ficado muito baixo, né? Muito sem visibilidade, sem incentivo. Pelo contrário, teve ataques, né, de cortes de investimento nessas áreas. Então, mas é importante a gente pensar, buscar consumir outros conteúdos também, né? E aí o YouTube está aí também, né? Tem canal de tudo enquanto hoje em dia, tem podcast de todo tipo de assunto, e conteúdo bom, né? Essa questão da gente tirar um tempo realmente e buscar consumir as coisas boas, né? Que estão aí para ser ofertadas. Já puxando que já que eu trabalho nessa área, tanto assim, a internet ele tem muita coisa em relação à educação financeira, trabalho, aprender coisas novas, informações em geral, assuntos relevantes, coisas relevantes. Mas eu vi um estudo, eu não lembro bem a porcentagem, mas tem muita coisa positiva, muita informação que agrega a vida da pessoa, só que 85% das pessoas focam mais em assistir conteúdos que não tem, tipo, nada a ver, tipo, músicas aleatórias ou conteúdos aleatórios, e não ver o tanto de informação, tanto de coisa que a gente tem na palma da mão. É uma tendência cultural, né? É uma tendência cultural, porque é uma tendência cultural, de fato, né? Tipo uma tendência mesmo. Ou seja, as crianças hoje em dia, elas veem os irmãos consumindo aquele conteúdo e tendem a ir. Não obrigatoriamente que elas... É a questão justamente de oportunizar, né? Às vezes tem acesso a um outro conteúdo, conhece, gosta e aí, né, se identifica, né? Mas há realmente uma tendência da grande, né, massa, como está dizendo aí nessa pesquisa aí, em cerca de acima de 70%, consumir o que está sendo tendência, né, no momento de ser consumido, né? Ou para religião, né? Isso, religião. Eu trouxe aqui, Vitória, algumas passagens bíblicas que eu acredito que muitas pessoas não leram ainda, né? Na verdade, existem pessoas que tu se considera o quê? Assim, minha pessoa, eu acredito em Deus. Minha família me colocou em tal posição, Eu só acredito em Deus, eu não acredito numa religião em si, eu acredito em Deus. Tem muitas coisas que eu não concordo, muitas coisas que eu discordo, muitas coisas que para mim não fazem sentido em todas as religiões que podem existir, ou as duas mais predominantes. Então eu acredito em Deus, não. Pois é, na verdade a gente percebe hoje, isso com leitura crítica, a gente facilmente fala isso, quando a gente faz a pergunta para a pessoa diz eu acredito em Deus, ou então diz que é católica, ou mesmo evangélica, né? Mas partindo mais para a questão, os evangélicos têm avançado muito, né, em percentuais, né? Tem ganhado mais espaço, ao mesmo tempo que os católicos têm perdido mais espaço. A gente percebe que muitas pessoas dizem, eu sou católico, mas não tem a questão, não lê a Bíblia, né? Por isso que eu não me identifico. Não faz a prática, né, de quem é católico, né? E aí nesse sentido a gente de novo vê que os evangélicos são mais à risca, né? Tem culto, tem que seguir direitinho o que é estabelecido, né? Então, mas muita gente creio que não leu a Bíblia ou passou rasteiramente por algumas passagens bíblicas que eu trouxe aqui, ou mesmo não teve criticidade para criticar, ler e criticar o que está lendo, né? Só leu. Ou muitos só escolhem o que o padre diz, aquelas já selecionadas, né? E eu também selecionei bem algumas também, né? Aí sim, eu me considero ateu, ou seja, a pessoa que não acredita em Deus. Eu não acredito em Deus, não acredito em sorte, né? O que é sorte? Pois é, sorte no veio popular é... Como é que pode explicar a sorte? Tipo, tu jogou, tem um sorteio e ganhei. E tu ganhou, Vitória ganhou. Vitória tem sorte. Ou seja, todo mundo que ganhar qualquer sorteio
aquela pessoa tem sorte. Achar um Poxa, dinheiro na rua, ou ganhar alguma coisa de presente, achar no alguma coisa caso do valiosa. sorteio, não vai ter um sorteio de 3 ganhadores. 3 pessoas vão ter que ganhar? Vão, 3 pessoas vão ter que ganhar. E todo mundo que ganhar vai ser intitulado como uma pessoa que tem sorte. Ou seja, todo mundo tem que ganhar. Ou seja, sorte, que eu acredito, é o termo utilizado para a pessoa que ganha alguma coisa, que acha alguma coisa. Só que em sorteio todo mundo vai ter que ter um ganhador. Se perder uma coisa, vai ter que ter alguém que vai ter que achar, né? Agora a gente percebe que tem um padrão. Por exemplo, a Renata, Renate, tua mãe, a gente percebe que ela já ganhou várias vezes, né? Poucas. Né? Mas, né? Algumas vezes, né? Algumas vezes, isso. Mas é isso. É uma questão de circunstância que eu digo, né? Por exemplo, teve um acidente. Eu gosto muito de exemplos extremos para as pessoas ficarem mais fácil de compreender, né? Teve um acidente, aí ninguém morreu, ou teve, né? O acidente é considerado grave e teve poucas lesões, né? Digamos assim. Aí as pessoas falam que teve muita sorte, poderia ter morrido, né? Só que é uma questão de circunstância, né? Digamos, se o carro tombou, de onde o carro tombou, se bateu em que pedra que estava perto ou deixou de bater, se a pessoa usava o cinto de segurança ou não. Ou seja, é uma relação física de circunstâncias, de onde bateu, de quantas vezes tombou, entendeu o que eu tô querendo dizer? Só que as pessoas utilizam o termo sorte, e muitas das vezes Deus também, né? Graças a Deus foi Deus que livrou. E às vezes eu sempre gosto de deixar esse exemplo, eu pergunto assim, sem fulano num acidente que morreu, por que foi que Deus não fez, entendeu? Não fez nada. A pessoa não tem resposta, entendeu? É porque Deus queria que ela morresse? Até a situação também de falar assim. Então a gente percebe, quando a gente começa a fazer algumas críticas, por isso que eu tinha, né, pedi para convidar o Ulisses, porque eu percebo nele, né, que ele faz esses questionamentos, que é natural fazer, né? Ele faz esses questionamentos de cotidiano, sim, o que tu ia dizer. Um questionamento que me foi dado uma vez beleza, Deus existe, mas Deus é bom? Por quê? Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Por que existe fome na África? Porque o mundo está como está? Se Deus é bom e é poderoso, por que Ele não faz nada ao respeito? Porque não faz nada para mudar isso. É um questionamento que me foi feito uma vez. E a resposta que me foi dada, mais colocando aqui como algo geral, é que Deus é bom, que Deus é poderoso, só que Deus é confuso. Como é que eu posso explicar isso? Deus, Ele criou. No ver de muita gente, Deus criou tudo, né? No meu ver, eu acredito que Ele criou aquela explosão que muita gente conhece como Big Bang, né? Que foi a explosão que a ciência explica, que foi onde criou tudo, onde tudo foi criado. Então, eu acredito que Ele possa sim ter feito essa criação, só que Ele fez e deixou acontecer. Aí o livre-arbítrio. E às vezes Ele coloca o dedo, às vezes. Mas Ele deixou. Tipo assim, Ele escreveu, mas entregou a caneta pra gente. É a resposta que me foi dada. O grande questionamento, Vitória, em relação, principalmente à existência de Deus, é a questão da criação. Partindo do pressuposto de que alguém criou esse copo, de que alguém criou tudo, criou isso aqui, que alguém teria que ter criado também o mundo. É que é muito difícil o universo, né? Explicar que surgiu do nada. É muito difícil explicar que surgiu do nada. É difícil as pessoas aceitarem, né? Isso. Né? Isso, né? É possível? Sei lá, pode ser. Tudo é possível, né? Inclusive, a existência de Deus pode ser possível também, né? Que aí entra o termo agnóstico, que é a pessoa que não acredita, mas que acha que justamente isso pode ter sido, né? Mas eu sou, entendeu? Entendi. Eu fico mais na retaguarda a partir das reflexões que eu fiz de ser realmente ateu e de dizer que não existe. Então, é a questão de ser crítico, Vitória, de ouvir as coisas e a tua cabeça já sinalizar uma coisa. Partindo do pressuposto que tudo foi criado por alguém. Então, Deus veio de onde? Porque tu é filho dos teus pais, beleza. E ele só fez pai deles, tal. E Deus? Como é que... O que é o nada? Entendeu? Você passa por um bocado de coisa que entendeu? O que é o nada? Como é que você diz que é o nada? O nada vai dar onde? O que é nada? Antes existia o nada, o que era o nada? O que é nada, mas o que é nada, entendeu? O que é nada? Veio de que o nada? Deus veio de quem? Deus tem pai, Deus tem mãe? Aí Deus é homem, Deus é mulher, entendeu? Então, isso é um questionamento, né? Aí o que as pessoas, as religiões fazem? Elas criam um histórico, uma defesa delas
para tentar explicar, só tentar, porque não explica. Aí elas preferem acreditar naquilo dali. Mas, de fato, esses questionamentos, eles estão aí, são válidos, né? E aí, entre eu dizer que existe Deus, que eu não posso provar, eu prefiro dizer que Deus não existe, porque dentro do que está aí não tem prova. Aí tem gente que diz assim, pois prova que Deus não existe. Mas como é que é provar que existe? Justamente isso. Como é que eu vou provar uma coisa que eu estou dizendo que não existe, que eu acredito que não existe, a partir do que eu tenho aí da ciência, né? Do conhecimento que está posto, das galáxias, de vida, né? Possibilidade de vida, já disse que existe, né? Que com certeza. Em outros países, né? Em outros países, não, em outros planetas, né? Então, a partir disso aí, eu concluo isso aí, entendeu? Então, como é que eu vou provar uma coisa que não existe? Você que diz que existe o copo, você que tem que provar, né? Com o conhecimento que tem de física, né? O ar ninguém veio, mas aí a física consegue provar, que você bota ele, né? E enche, estava ali. Então não se consegue provar aquilo que não existe, só aquilo que existe, entendeu? Então as religiões, principalmente a católica, né? Diz que Deus existe, não consegue provar que ele existe, mas tem aquilo ali posto. Ou seja, a gente vê que as religiões, elas foram, durante muito tempo, durante muitas civilizações, instrumento de dominação. A história está aí, tudo comprovado. Então é nisso que eu me baseio dentro dos argumentos que eu faço defesa, né? Foi poder de dominação, de segregação, de perseguição por muito tempo, né? De participação na política durante muito tempo. E aí a gente ficou dentro desses argumentos de que Deus não existe, né? Eu sempre utilizo muito a Índia, né? Que é onde a vaca é sagrada, né? Mas aí o Vitório come uma carne de panela sem nenhum pudor aqui no Brasil, no Lisieux, né? Então você percebe que é uma questão cultural, Vitório. É uma questão da cabeça da gente. Lá na Índia, a vaca é sagrada, não se pode fazer isso. Mas como você aqui no Brasil, no Lisieux, você não tem essa compreensão, você não cresceu desde pequeno com essa compreensão, você come sem nenhum pudor. Não faz mal nenhum. Então as pessoas e as civilizações ao longo do tempo construíram, né? Dentro das suas dificuldades de vida, né? De pobreza, de miséria, elas tinham que se apoiar em alguma coisa. E aí os deuses, né, que a gente percebe na história, não foi só um, teve Deus Sol, Deus para tudo enquanto já teve no mundo ao longo do tempo, né? As pessoas criaram essas divindades para se apoiarem, para ser uma força de apoio psicológico, né? Para elas superarem as adversidades da vida. Ou seja, antigamente trovão era um deus, era uma resposta de um deus. E aí ao longo do tempo, do avanço do conhecimento, do avanço da ciência, a gente foi conhecendo que tudo isso fazem parte da natureza e que é explicado, que é possível monitorar, e que não é nenhum deus. Só que continuou existindo a predominância, eram vários deuses, né? E aí a Igreja Católica unificou apenas em um único Deus. E aí esse Deus vem, ao longo do tempo, sendo alimentado pela estrutura, né? Da Igreja Católica, do Vaticano, do Papa e da divisão, né? Dos padres que alimentam, do batismo, enfim, toda essa estrutura que a Igreja tem, entendeu? Eu sou batizado, eu fiz primeira comunhão, eu sou crismado, não civil. Ou tira até o termo, às vezes, né? Não estou querendo desrespeitar, mas é a minha compreensão. Mas depois que eu me libertei, entendeu? Que eu fiz os questionamentos e busquei respostas para esses meus questionamentos, de alguma forma encontrei, eu digo que me libertei, entendeu? E aí como foi ou seja, eu era considerado católico, né? Porque a gente é moldado, né? A gente é moldado. Como na Índia lá a criança nasce com as questões culturais de lá, ela é ensinada, as crianças, a gente vem como um caderno em branco, né? E aí os nossos pais, nossos amigos, a sociedade de uma forma geral, a imprensa começa. Informação te joga e tu vai absorvendo. E se tu só absorver, tu vai reproduzir tudo aquilo que estão te jogando dentro do saco para ti, né? Se tu não for crítico, não fizer a criticidade das informações, para tu mesmo concluir o que é que as pessoas têm discernimento para isso, né? O que é que tu conclui, o que é melhor para a tua vida, como é que a partir daquilo dali, tu vai só reproduzir o que tu recebeu, né? Então é por isso que tu disse, né? Tua família, né? Agora, né? A gente nasce, então eles batizam a gente tem discernimento. Eu não quero ser batizado, a criança está dizendo, não quero ser batizado, né? Tá novo demais, né?
E aí alimenta, tu vai começar a alimentar, te coloca na primeira comunhão, lá eles jogam para ti. É isso, entendeu? Ou seja, eu consegui me libertar, eu utilizo o termo, né? Ao longo acho que eu tinha quase 20 anos, entendeu? Como foi que se deu isso? Eu tinha um colega na rede social Facebook que fazia esses questionamentos, que hoje, a exemplo, parecido com os que o Ulisses faz, né? E aí eu comecei a ler. Ah, faz sentido. E aí eu comecei a pesquisar mesmo. Ler a Bíblia, tá aqui, ó, li isso aqui. E tem vários. Aí as pessoas. Um dos motivos de eu ser ateu foi ler na Bíblia. O principal instrumento católico. Gente, a Bíblia é reprodução de muita coisa ruim. Fala de amor? Fala. Mas também fala de muita coisa ruim. Entendeu? Aí assim. E aí eu comecei a fazer essas críticas, comecei atrás de pesquisar, ler a própria Bíblia, comecei a seguir ateus, a ver o que eu estava dizendo, a pesquisar, a fazer a criticidade interna mesmo. A principal conclusão que a pessoa tem que ter é interna. Você tem que se criticar, pode ser que você conclua, a partir dessa informação, não, eu vou preferir seguindo isso aqui. E tem pessoas que preferem, eu conheço pessoas que fazem as críticas, têm suas conclusões, mas preferem permanecer naquela, que já está, para não sofrer discriminação, ou para não enfrentar alguma coisa, né? A questão do conformismo. Eu prefiro ficar aqui na minha mesa, você vai não ter problema. Tipo assim, o que não é, porque assim, a pessoa viver dessa forma é viver uma ilusão, entendeu? Inclusive, eu acredito que eu particularmente tenho uma visão de mundo e de vida totalmente diferente de uma pessoa que é católica, né? Digamos assim, eu aproveito melhor a vida, né? Eu tenho compreensão de tempo melhor, entendeu? O que eu concluo é parte de reflexão minha, na influência de igreja, na influência, né? Os evangélicos eles vivem o que a Bíblia diz, entendeu? Eles seguem, os católicos de certa forma também. Ou seja, existe alguém ditando ali, te normatizando de como tu deve viver. Já as pessoas que são desprovidas dessa doutrinação, elas vivem a partir da conclusão de como elas querem viver a vida delas, entendeu? Ou seja, o católico morre achando que vai para o céu, digamos, vai ter outra vida. Digamos, um ateu, não, o ateu ele vive isso aqui, porque sabe que isso aqui é o que tem por certo. Ou seja, digamos que você aproveita melhor, né? Tem uma compreensão de tempo e de vida melhor. Então eu fui fazendo essas reflexões. E aí eu ia, não era católico assíduo, como minha família nunca foi, mas ia às missas, né? Eu lembro que no festejo de setembro, eu ali o padre lá, falando, e eu já com as informações na cabeça, e aí você se sente ali um espaço que não é seu, tipo uma criança que quer sair fora da barriga da mãe, que já está na hora já, e não quer mais ficar ali, entendeu? Melhor ficar ali no cruzeiro, lá ouvindo lá e fazendo as criticidades. Não dá, entendeu? Aí fui fazendo essas reflexões. E aí eu vou ler aqui um pouco algumas passagens, né, bíblicas que eu selecionei. E aí, para você ver que a gente é o que a gente consome, né? E dentro da importância da criticidade. Eu gosto de filme, eu fiz inclusive fiz alguns vídeos, né, que fala sobre isso, né? Aí eu fiz um único longa que eu fiz, foi 1h e 40 minutos, 1h e 50, que foi reunião de atores da comunidade, que dentro desse filme trabalhava essas questões que a gente está debatendo aqui, trabalhava política, né, corrupção, e trabalhava a questão da religião, da religiosidade, né, que contava a história de um ateu, que foi baseado numa história real de um aluno que sofria discriminação na escola, na hora de ler, na hora de rezar, né, o típico hábito de rezar antes de iniciar. De iniciar as aulas, né? Inclusive, aqui no estúdio da rádio tem um crucifixo. Por questão legal, questão de respeito, não só a quem é ateu, não me incomoda. Eu só vejo, quando eu vejo como não me incomoda, não dá, tá queimando, sei lá, né? Mas eu vejo o quê? Porque eu conheço o Estado, o que diz o Estado brasileiro é laico. O que é um Estado laico? É um Estado sem religião. Sem religião. Nem é ateu, nem é ubanda, nem é católico, nem é evangélico. Por quê? Porque a sociedade ela é mista. Tem todos esses segmentos. Então, em respeito à sociedade, a cada segmento, não é para ter influência religiosa nas instituições. Nas escolas a gente vê, infelizmente, em diversos espaços, inclusive no Senado, na Câmara Federal, nos mais altos espaços de poder do escalão brasileiro, né? Mas não era para ter legalmente. Mas a lei diz isso, o próprio Estado brasileiro, a Carta Magna diz isso, né?
Então, é a criticidade. Quando eu vejo, toda vez que acende aquele incômodozinho, né? Que é um incômodo dentro do que é respeitável, né? Dentro do que é pensando justamente no coletivo, né? E aí tem essas questões também, né? E aí a gente fez esse longa, a gente conversou inclusive com o Padre Manuelito. Essas conversas que eu tive aqui, não só essa, mas muita coisa mesmo. Eu vomitei várias opiniões, várias críticas para ele, e eu achei, aonde eu vou, elogio o Padre Manuelito, né? Que mesmo ele sendo padre, né? Sendo representante da instituição, da igreja, da religião católica, ele teve diversos momentos em que ele concordou que não sabia responder. E isso é ser humilde, é ser humano, é ser sensato consigo mesmo, né? De dizer que não sabe, realmente é isso aí mesmo que a gente tem. Algumas das falas dele foram assim, entendeu? Então achei muita humildade, e para além disso é um cara que se demonstra ser um cara muito, muito humano, né? O Padre Manuelito. Eu gostei muito da conversa que a gente teve com ele, inclusive ele fez parte do filme. A conversa está compõe esse filme, já que está há algum tempo a gente fez, né? Conversei com um evangélico também, que é o obreiro seu Carlos, o esposo da Dona Benedita, aqui, né, próximo. Uhum. Então, as conversas sempre nesse intuito de levar os questionamentos que a gente tem a respeito de Deus, a respeito de religião, né? Já o seu Carlos não, o seu Carlos buscava dar uma resposta para tudo, né? Mesmo que não fosse, né, não era plausível, né? E em alguns momentos também ele também ponderava também, né? Mas mais diferente do que o Padre Manuelito, ele foi mais sensato, né? Aí o que é de fato a Bíblia, né? A Bíblia, inclusive o Padre Manuelito falou isso aí, a gente concorda. A Bíblia conta a história de um povo em uma época claro, que não era como a gente é hoje, né? Uhum. Totalmente diferente. Então ela conta a história de uma época. Os comportamentos daquela época, e conta a história de Jesus, né? Então é por isso que tem tudo estampado daquela época, tudo estampado do ser humano também, né? O preconceito, a discriminação contra os negros, contra as mulheres, contra os ateus, que, né, também tem na Bíblia, contra as pessoas que a gente chama hoje da comunidade LGBTQIA+, né? E conta a história de Jesus, né? Só que nessa história se confunde, se entrelaça com toda essa discriminação. Fala de escravidão dos negros, né? Que eram tidos como mercadorias. Então, ela conta a história de um povo. Como é que a gente vai seguir? Como é que a Bíblia, como ele diz, realmente é o manual, né, da religião que tem que seguir, você vai seguir aquilo ali. E aí não, como hoje, né, a gente avançou e muito, mas não avançou nessa questão, porque assim, eu acredito, Vitório, que com o tempo, mais para frente, não sei quando, as religiões vão deixar de existir. As pessoas vão subir um status de conhecimento, né, de extinção de conhecimento, de criticidade, que elas vão concluir que realmente isso é uma ilusão da nossa cabeça, né? Algumas pessoas hoje já concluem isso, né? Porque passaram pelo processo, mas eu acredito que com o tempo vai se deixar. A gente já vive outras situações de outros países em que já está muito avançado já essa questão de pessoas que... Tem as pesquisas que tem comumente, né? E também vem crescendo. As pessoas que se dizem não acreditar em Deus, ou pelo menos, né, ser agnóstico de achar. Isso eu acredito que advém de um processo de status de conhecimento e de criticidade, principalmente. Entendeu? Aí só que algumas. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa eu concordo. Eu conheci a verdade dentro da minha compreensão, é claro, dentro da minha criticidade, dentro do que eu tenho posto, né? E que a ciência dá de suporte, e que as experiências dão de suporte, né? Então, essa daqui eu concordo, né? Hoje eu me considero liberto, né? E a gente se liberta de várias correntes. As correntes, elas são invisíveis. Religião é uma corrente, considero. A mídia é uma corrente, eu considero também, né? De você estar ali seguindo direto ali e ficar viciado mesmo, né? Consumir aquilo ali e só consumir sem saber fazer a leitura crítica. Colossenses, capítulo 3, 18. As mulheres sejam submissas a seus maridos como convém ao Senhor. O termo Senhor é tido como, né? É Deus, né? Uhum. Então, a gente vê aqui estampado aqui a questão do preconceito com as mulheres. E colocar as mulheres que inclusive, por que a gente... Tudo tem uma resposta por trás. Por que a gente vive hoje esse cenário de discriminação com as minorias sociais? Porque ao longo do tempo, desde a Bíblia, né,
Desde a Bíblia vem sendo alimentado isso aqui. Entendeu? Então, se a gente consegue romper com a questão de religião e com tudo isso que está estampado, as pessoas passarem a concluir elas próprias o que elas querem, né, distinguir, vai ser bem melhor, entendeu? Então, isso vai ser alimentado de muito tempo para cá, não é por acaso, né? Então, colocar as mulheres como submissas. Gênesis 38, versículo 10. Senhor mata Onã, que é um personagem da Bíblia, por ejacular fora da vagina de sua esposa. Ou seja, algumas coisas culturais daquela época, né, são coisas que a gente considera já absurdas, tipo consumir carne de porco, né? É um exemplo. Deixar o cabelo crescer, cabelo era virtude de força, né? E de vitalidade. Ou seja, Onã morreu porque ejaculou fora da vagina de sua esposa. Ou seja, gente, é só ler a Bíblia. Eu digo assim, pessoas leiam a Bíblia, mas não leiam a Bíblia mesmo, né? Não pegue só passagens montadas, não. Lê mesmo, entendeu? Gente, é o mínimo a pessoa, dúvida da pessoa ler a Bíblia e não fazer não ficar, tipo assim, né? Incomodado, não faz sentido, né? Números, capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe-se a ira e o fogo do Senhor ardeu sobre eles. Ou seja, o povo estava reclamando da sorte, reclamando das dificuldades da vida, né? Então, reclamou, se lamentou para Deus, para o Senhor, né? Então, o Senhor ouviu e acendeu-se o fogo que ardeu entre eles. Na Bíblia você percebe que Deus, o Senhor, era muito estressado. Sério. Do nada ele matava gente. Devastava um povoado, tacava fogo em alguém. Intolerância. Então você vai identificando o que é sacralidade. A gente vê o que é intolerância. Êxodo, capítulo 21, versículo de 20 a 21. Se alguém ferir com vara o seu escravo, e o ferido morrer debaixo de sua mão, acho que é a mão que eu tenho feito, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Aqui a gente vê o que aqui? A questão da escravidão dos negros, né, que eram tidos como mercadorias, né, e a questão do poder aquisitivo, de dinheiro, né. Deuteronômio, capítulo 20, versículo de 20 a 21. Porém, se isto for verdade, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até sua morte. Poxa, matar uma mulher porque a mulher não é mais virgem. Até que morra, diz aqui, entendeu? Né? Ou mesmo que não morra, apedrejar. Gente, hoje não soa, hoje em pleno século XX, não soa como algo muito estranho. O pessoal apedrejar uma pessoa por causa disso, né? Porque não é mais virgindade. Ou seja, conta a história cultural dos comportamentos daquele povo. Então, não dá para seguir, é outro tempo, não dá para seguir as coisas daquele tempo. Então, se a gente concluir que não dá para seguir, então, destitui, né? E aí a gente tem na Paixão de Cristo, né, uma cena clássica, a cena do apedrejamento, que é justamente da mulher adúltera, né, que se relacionava com outro homem, que também era tido com algo, né, que também era apedrejado, né? Então, tem uma relação com isso aqui. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 27. Casa a tua filha e terás feito um grande negócio, né? Aí coloca novamente a mulher como mercadoria, né? E de venda da pessoa, da filha por dinheiro e não por questão de afeição, né? Eclesiástico ainda, capítulo 42, versículo 12. De sorte que um homem que te faz mal é melhor do que uma mulher que te faz bem, né? Ou seja, o homem te fez mal. O homem é mau, se te fez mal, ele é mau. Mas ele é melhor do que uma mulher que te faz o bem. Como é que pode isso? Vê um amigo teu, tacou uma pedrada na tua cabeça. Veio uma mulher em seguida, te limpou e cuidou de ti. Mas entre os dois, ele ainda é melhor do que a mulher que te fez o bem. Novamente, colocando, deixando claro para as pessoas daquele tempo e até hoje, que as pessoas, infelizmente, não leem, de fato, né? Só pincela, bota a Bíblia debaixo de trás, ou muitos nem fazem isso, só vão à missa, ou dizem que é católico, ou dizem que acredita em Deus, só por jogar, sem fundamentar aquilo ali, entendeu? Então, a gente vê muita presença disso, de colocar a mulher como submissa, de colocar a mulher como mercadoria, de ascensão
da questão aquisitiva, de colocar os negros como os escravos, como mercadoria, e negros como uma questão de menor de coisa, né, sem valor. Timóteo, capítulo 2, versículo de 11 a 12. A mulher aprenda em silêncio com sua submissão. Segundo, pronto. Novamente a mulher. Então, eu trouxe vários que tem fala sobre a mulher, né? E aí falando, como eu te falei, né, que a gente percebe, isso tem muito, não dá para trazer, mas é muita coisa. Então, nesse filme também, a gente fez, o Cristo, inclusive, com narração do Cristo Oliveira, que narra essas passagens bíblicas, né? Essas e mais outras, que são muita coisa, a Bíblia é muito grande, entendeu? Mas também tem coisa que fala de amor? Tem coisa que fala de amor. Mas aí você tem que se decidir. Se você segue isso aqui, é a questão de você ter o que está posto e você fazer a criticidade e se pontuar. E aí quando você coloca, no meu caso, coloca na balança, você vê que isso não... O que a gente tem posto aí, tudo isso que se sobressai, entendeu? Então você se sai desse manto. Ó, segundo o estudo bíblico, o americano Steve Wills, o Todo-Poderoso, no caso Deus, né, é responsável por 2.277.365 mortes. Enquanto o coisa ruim, né, que no caso as pessoas têm como o diabo, né, matou 10 pessoas. Isso segundo o estudo foi feito na Bíblia, dentro do que está escrito lá, né. Mas realmente, como tu vê mesmo, ou seja, Deus, que é o cara que é bom, matou muita gente. Enquanto coisa ruim, tido como o diabo, matou 10 pessoas. Mas realmente, se você for ler, realmente é assim, Deus do nada se zangava e matava gente, matava um povoado, devastava um povoado ali com muita rapidez. Então é isso, entendeu? É a questão de, novamente tu volta para a questão da educação, da politização, da criticidade. Eu acho que para romper, eu acho que todo mundo que se diz hoje ateu é alguém que é crítico. Porque você faz um questionamento, você fica ali questionando mesmo tudo, né? Tipo a questão de quem é o pai de Deus, né? Outro questionamento que eu faço que é clássico. Deus, né? Ninguém sabe onde veio, mas criou o universo, criou tudo, né? Aí criou Adão, aí criou Eva da costela de Adão. E aí, para a gente estar aqui hoje, ele só criou Eva e Adão, que são irmãos. Eles tiveram que ter relação sexual. O que a época era tido como negativo, e até hoje também é tido, né? Os irmãos se relacionarem, né? Mas não saíram da mesma barriga. Mas são filhos de Deus. Entendeu? São questionamentos que você vai fazendo que não... Depois você conclui, não dá. Nós estamos em pleno século XXI, entendeu? Aí eu tô nesse momento aqui falando mal de quem é evangélico, de quem é católico. Eu estou fazendo um discurso de ateísmo? Né? Porque a partir disso aqui, estou contando a minha história também, né? E de como foi o processo que eu era católico, acho que até em torno de 20 anos, né? Aí me libertei depois disso. Estou falando desse processo, de como se sucedeu esse processo. Estou provando, né, que faz sentido, né? Os questionamentos que eu estou colocando faz sentido, tá aí, são prováveis. É possível provar, entendeu? Enquanto muita coisa não é possível provar. Inclusive, gosto de conversar com pessoas que eu gosto desse debate, né? Do questionamento, né? De colocar o que eu estou acreditando hoje, de ver que realmente as pessoas não têm resposta, né? Ou seja, tipo que afirmando que é o caminho certo, realmente até agora é o caminho certo, entendeu? Tanto que eu conversei com o padre Manuelito, que eu procuro conversar com pessoas, né, que tem conhecimento. As pessoas também dizem assim, mas se tu morrer, pronto, chego lá está Deus. E aí, eita, porra, e agora? O que ele está fazendo? Eu disse, cara, eu vou conversar com ele. Fazer um podcast com ele. E assim, cara, era assim, ó, lá onde tu estava, lá na terra, tinha uma Bíblia. O teu pessoal que era do teu lado dizia que era assim, assim, assado. Tu é assim mesmo, tu matou realmente assim. Tu é contra a mulher, tu é contra quem é ateu. Tu se zangava mesmo, matava gente. Tu é todo poderoso mesmo, viu muita coisa acontecer. Um vírusinho fuleiragem lá no mundo lá. Matou milhões e milhões de pessoas no mundo, né? E tu não pode fazer nada, cara. Aí as pessoas, não, mas Deus foi Deus que iluminou os cientistas depois de certo tempo para a vacina. Não dá, gente. Não dá para vir com essas respostas assim montadas sem fundamentação, né? Porque o cara é todo poderoso, é onipresente, é onisciente, está em todo canto. Ele criou tudo,
Não dá. De fato, sem sombra de dúvida, não é sendo hipócrita ou sendo como é que se diz, o que mata é o deboche, não é sendo debochado, não, mas eu realmente questiono, não. Porque a minha postura é essa, de conversar e ver por que para compreender. É aquela lógica de compreender, né? Vai que, né? Não era assim e tal. Pois é, mas era o que eu tinha. Vai que eu chego lá em cima e tem questionamento, Né? Assim. Então é isso, cara, entendeu? Então as pessoas precisam ter tolerância, aprenderem a conversar, a interagir com o diferente, que é com o diferente que a gente aprende. Eu aprendo. Eu tô conversando contigo aqui, posso conversar com as pessoas e estou em processo de aprendizado. Pode ser que chegue alguém um dia, não, Dima, foi assim, é assim, eu descobri assim e tal, assim, não acho que é assim, não. Pode ser que eu mude, né? Mas hoje, até agora, é isso aqui. A minha conclusão é que Deus não existe e a minha conclusão é que eu me libertei e que o processo que eu fiz foi o melhor, de me libertar e de que eu vivo melhor e que as pessoas podem viver melhor a partir de se conseguir esse processo de evolução. Porque assim, não é se achar o evoluído, entendeu? Mas realmente é um processo, é uma superação de alguma coisa. Uma superação disso aqui, né? Concluindo que isso aqui faz mal. Aí assim, Vitória, todo católico é ruim? Não. Católicos são bons, tem católico bom. Religião, importante isso, ter lembrado, religião define caráter? Não define. A gente vê cada vez mais padres, pastores, católicos envolvidos, como também ateus. Deve ter ateu por aí que se envolve com coisa ruim, né? Envolvido com coisa que a gente considera ser criminoso ou ser algo negativo. Não define caráter. Então não venha com essa onda, né, que é católico ou que tem religião, define caráter. Mas aí tem uma frase que eu não lembro de quem é, né? Que diz o seguinte: de todos os homens maus do mundo, os piores são os religiosos. Se tu fizer um mapeamento de todos, né, os piores são os que acreditam em Deus. Eu sempre dou um exemplo: vai num presídio, né, que é um lugar onde tem gente que cometeu todo tipo de ruindade. Caça lá, ateu lá, para ter pouco, né? A maioria vai dizer que acredita em Deus, né? Aí são essas coisas que a gente faz questionamento e conclui, né? Foi esse o processo. Vamos lá, puxando alguns pontos aqui. O primeiro de que lá antes tu falou que a religião pode acabar. Vendo assim agora, analisando, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sim. Se tu vê em alguns países, cara, tem países aí que boa porcentagem é considerada ateus, né? Liberta desse processo de religião, né? Desse processo de dominação, porque é um processo, é uma dominação, né? Você tem que seguir aquele é cultural. E inclusive tem estudos que mostram, que relacionam isso ao desenvolvimento do lugar, né? Porque assim, inclusive eu considero, Vitório, que essa questão de omissão, de passividade tem a ver com a religião. Deus, tudo as pessoas colocam Deus, né? As pessoas, vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Só que não funciona assim. Então eu concluo que é bem melhor você dizer: não, eu sou agente de mudança da minha vida. Então eu vou atrás, vai dar certo, mas eu vou atrás, eu tenho que imobilizar a mudança. E esperar que Deus resolva, isso é questão psicológica ilusória. Tá aí, a gente vê as coisas e Deus não está fazendo. O que é para ele fazer? Ou o que é para ele fazer? Brasil de quem? Né? Ou seja, qual é o papel de Deus? Ou seja, surge uma série de reflexões que a gente vê na prática que não funciona. Entendeu? Então, porque quando se relaciona no desenvolvimento a esse rompimento de doutrinação que é? Porque as pessoas compreendem o poder de si. Eu acredito muito nas pessoas. Pessoas organizadas, empoderadas, faz muita coisa, gente. Resolve da qualidade de muito nas coisas, né? Mas por quê? Com essa compreensão de que é agente de mudança. E é que você que faz a mudança. Não cai do céu, não. Cai só chuva e também não é Deus que manda, não. Você vai ver que é um processo que... E é isso. Por isso que eu ia perguntar, vai lá. Não, assim, eu só ia mais confirmar que tal uma possibilidade bem grande disso acontecer, de acabar. Eu imagino que um pouco mais acabar assim, tudo, eu imagino que bem mais distante, porque os estudiosos que avaliam, né, essas questões, eles dizem que é um processo, que a tendência é deixar de existir. As pessoas vão atingir um status de chegar nesse processo de compreensão da ciência, enfim, tudo. E a questão de crer também. A questão de acreditar pode ser algo muito positivo, porque, como tu falou, o ser humano tem uma necessidade de acreditar em algo, tem uma necessidade de crer em algo. Porque, assim, para mim serve para muita gente.
preciso de forças. Onde é que eu vou tirar essas forças para continuar fazendo tal coisa, para continuar vivendo essa vida? Eu vou me apoiar em Deus, vou pedir força a Deus, e eu vou sentir que Ele vai me dar essas forças e vou continuar. Muita gente tem essa necessidade de acreditar em algo, não necessariamente em Deus. E isso foi importante ao longo da história, né? E continua sendo importante era muito em vários precário, sentidos. né? Mas aí, quando para pensar que Deus vai me ajudar. O que é o Deus? Que tu não vê ele não a gente acabou de relacionar e de ver que ele não faz os atributos que ele poderia fazer, que é todo poderoso. As coisas acontecem como se ele não existisse. Acontece ao céu, entendeu? Aqui é mais como se Por fosse... influência das pessoas. Então não é melhor tu acreditar em ti mesmo, não? O potencial de ti e das pessoas que te cercam pode te ajudar. É a questão também de acreditar que Deus vai me dar força, mas que não só Ele. Eu acredito em mim e no poder das pessoas. Tanto que eu tento investir nas pessoas. O que é isso aqui? O discurso é que as pessoas se empoderem, se politizem, acreditando que isso é possível, um cenário de mudança. E a gente vê que é possível, entendeu? Porque ao mesmo tempo... Aí assim, a questão de acreditar. Uma coisa também, eu acredito no poder da mente. Gente, a nossa mente que comanda tudo, todo o nosso corpo. A gente sabe que fisicamente, edificamente é assim, né? As ligações, tudo é a mente que comanda. E aí tem a questão da psicanálise, né? Que diz que as pessoas conseguem movimentar, que poder dessas movimentar, né, as coisas com a mente, né? Que aí eu tava até lembrando antes de vir para cá, o exemplo lá da picada, não sei se tu lembra da final da Maria das Dores, não sei se é do teu tempo, que aparecia fogo lá na casa. Não botei, não. Pois é, aparecia fogo lá na casa, isso é verdade, entendeu? Muita gente, quer dizer, foi ver esse fogo lá, foi até lá ver também, um fogo bem azulzinho lá, queimando as coisas, né? E aí depois disseram que era um menino, um filho da final da Maria das Dores, que é a mãe da Janaína, que é a avó do Guilherme, né? Pergunta se chorar ele, para ver se ele, como é que ele confirma, como é que ele sabe, né? Que era esse menino, que era psicanalista, que ele tinha força, né? Ele que fazia aquelas coisas acontecer, né? E aí dentro dessa perspectiva, dentro da psicanálise, né? Eu acredito na força da mente, né? Eu acredito que a mente tem força, que é justamente o acreditar. Ou seja, acreditar, mas acreditar em quê? Então, novamente eu concluo, acreditar em você, né? Que é bem melhor do que acreditar numa coisa que tem pouca probabilidade quase de que não existe, né? Agora você é você. Você tem a sua história, você sabe que você pode mobilizar. Acredito que eu acredito em você, nas pessoas. Essa é a minha defesa. A gente está conversando aqui, ninguém está desrespeitando, entendeu? Porque às vezes as pessoas compreendem e veem isso, né, esse discurso como algo ruim, né? Eu sou católico, eu sou evangélico, está infringindo o que eu acredito. Sem menos fazer não, o que está falando tem sentido? É isso. A questão de interagir, de conversar com o diferente, é saber, é buscar aprender e ver se tem viabilidade que a pessoa está dizendo. E a partir daquilo ali, você faz a criticidade e concluir. Você pode concluir, continuar do mesmo jeito, pode evoluir. É um processo de cada um, entendeu? Aí essa questão de acreditar, acredito na psicanálise, acredito um pouco, e acredito nessa questão da mente. Eu até dou exemplo assim, gente, você acredita em Deus, beleza, você encontra força em Deus. É a mesma coisa de você, eu dou exemplos bem radicais. É a mesma coisa de você acreditar num cocô. Não, mas o cocô é Deus, entende? Cocô aqui, ele é foda, Vitória, o cocô dá força, cara. Todo dia eu cheiro o cocô, eu rezo pra ele. Ele é muito foda, ele muda de espessura, depois aparecem umas coisinhas que é anjo, é tipo poder, entendeu? É a questão de mente, entendeu? É de você atribuir o seu poder psicológico, seu poder mental em alguma coisa. A questão é essa, em que eu estou atribuindo o meu poder psicológico mental, porque é mente, é cabeça isso aí, questão de crer, né? Aí volta novamente, é melhor você acreditar numa coisa que está palpável, que tem potencial provável, né? Que o ser humano tem potencial, pelo amor de Deus, quem não sabe disso, né? De ascender, de conseguir mobilizar muita coisa, do que você colocar em uma coisa que te jogaram e que você tem dúvida que existe, ou você mesmo faz vários questionamentos. Então a questão gira em torno disso, entendeu? Entendi. Se a povo entendeu? Eu espero que sim. É porque, tipo, Pois é, a ideia é justamente essa, né? Que as pessoas possam interagir, buscar, ouvir o outro, fazer reflexão, né? Ampliar o seu conhecimento, as suas experiências, e nós precisamos ter conhecimento através da educação, ser politizados, compreender a política, o que nos cerca, e ter criticidade, ver não só com os olhos, mas com a mente, o que é que se passa ao nosso redor. A gente tiver atribuído desse tripé aqui,
a gente vai conseguir evoluir muito, mas muito mesmo enquanto sociedade. Ainda é muito difícil para muita gente escutar, tentar entender o lado da pessoa, como eu vejo muitos na internet, né? As pessoas preferem se bloquear, né? Preferem... É justamente o cancelamento, que é a cultura do cancelamento, né? Tipo, você cancela o quê? Você cancela pessoas que discordam de você, né? Então você prefere cancelar, né? Jogar um discurso de ódio, de discriminação sobre aquela pessoa, do que de fazer questionamento. O que essa pessoa está falando, né? Vou pesquisar, isso que tem sentido, como é que é, ela tem razão, ela está no direito dela, assim, ela vive assim e tal, né? Então, as pessoas preferem jogar vomitar o que ela tem de ruim, de discriminação, de ódio, e bloquear a pessoa, do que receber a pessoa e buscar compreender a pessoa, né? Aí, nesse sentido, a gente tem um exemplo muito triste, né, que é o filho da Valquíria Santos, né, que se suicidou-se a partir de uma enxurrada de comentários negativos, de discurso de ódio, de preconceito, né, que teve uma relação com discriminação homofóbica, e aí ele não aguentou, né, a descarga negativa, né. Aí eu estava falando assim, uma pessoa, por exemplo, se eu me considero uma pessoa psicologicamente, sim, bem resolvida a respeito de vários questionamentos, né, mas mesmo assim algumas falas abalam a gente, né? Em diversos aspectos que vai contra... A gente tem uma compreensão, né, interna, né? Aí você imagina um adolescente, né, como ele era adolescente, né? Recebeu uma enxurrada de coisa negativa. Ou seja, a pessoa estava sob pressão, e aí ele buscou uma válvula de escape em se suicidar. Assim, a religião também tem um lado muito negativo, sabe? Muito negativo, eu vejo muito isso. Teve uma situação que eu estava voltando de Sobral para o Lisê, aí tinha uma senhora que estava falando sobre a situação atual, né, coronavírus e tal, e falou assim, isso aí é Deus, porque Deus está com raiva, porque agora hoje em dia, homem beijando homem, mulher beijando mulher, o pessoal fazendo essas coisas, é Deus com raiva. Eu queria me levantar e perguntar a ela, por que daquilo, sabe? Deus é algo assim... Ela acredita tanto em Deus ao ponto de falar isso, é algo tão negativo assim. Tu percebe assim, que todo mundo tem seus questionamentos, né? Todo mundo tem, entendeu? Aí há pessoas que tem, deixa pra lá, vou questionar se todo mundo, a maioria é assim, meu amigo é assim, né? E tem pessoas que vão atrás disso aí. Ou seja, com esse exemplo, só reforça, sempre ligando a minha compreensão, que eu já tenho não que eu seja o guru, né? Mas você percebe o quê? Psicologicamente, ou seja, hoje as pessoas alimentam o seu Deus, né? É como se cada um tivesse seu Deus. Essa senhora aí, o Deus né, tido como algo poderoso, então ela tem um preconceito, né, em relação à homofobia, ela deixou claro isso aí, né? Então ela jogou isso aí pro Deus dela. Então ela alimenta, cada ser humano vai alimentando o seu Deus a partir do que a pessoa conclui, né, a respeito das questões. E aí, alimentar no quê? É mente. Entendeu? E aí, que Deus é esse que castiga, né? Que castiga o mundo inteiro. Digamos, olha só o que eu estou fazendo. Estou fazendo um exercício de reflexão de tentar compreender o que essa senhora disse, né? Não, beleza. Deus está castigando a sociedade, né? Mas Deus não é para si amor. Como é que esse Deus é tão bom? Que Deus é esse, né? Que prejudicou o mundo todo por causa de uma parcela da sociedade, né? De homem se relaciona com homem, mulher com mulher, né? Que é uma parcela mais pequena, que hoje a gente percebe cada vez parece que amplia mais, né? E sim, aí vamos lá, e essa parcela lá, não tem um direito de viver? Por que isso me incomoda? E por que isso está incomodando a Deus? Se essa parcela vive lá, se diz feliz desse jeito, né? Não é um direito deles. Então, como você pode fazer esse questionamento, essas reflexões, você vê que não faz sentido, né? Inclusive tem pessoas que são homofóbicas, tem pessoas que têm preconceito, são machistas em relação às mulheres, tem pessoas que são racistas em relação aos negros, só que elas têm vergonha de dizer. Coloca uma pessoa racista, que tu sabe que é racista, em evidência.
tipo num programa de televisão, e pergunta. Muitos vão dizer que não são. Por quê? Porque elas têm compreensão que aquilo ali é vergonhoso, que aquilo ali não é certo, né? Mas que ela, no ego dela, continua alimentando aquilo ali. É a questão de pensar em si e de tentar reproduzir o que é seu para os outros, entendeu? O próprio Bolsonaro disse que não é racista, em vários momentos. E em outros vários momentos, né, em entrevista, né? E em outros vários momentos, ele, em exemplos, em falas, fica estampado, escancarado isso ali, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Já são 5h30 aqui. Queria agradecer primeiramente a participação do Dimas aqui no nosso podcast de hoje, né? Sobre este assunto, digamos que difícil, complicado de ser falado, que é, digamos que ainda é um tabu, eu sei que ainda é um tabu. Né? Mas quanto mais a gente fala, quanto mais debate, é melhor ainda, né? Justamente, o caminho é esse daí, entendeu? Não só sobre esse tema, mas sobre outros temas também, né? É pesquisando, é buscando conhecer, é acolhendo, é ouvindo, vendo, né? Os lados, né? E depois colocando na balança, né? Você até sozinho mesmo internamente, né? Ou numa pesquisa no Google, ou fazendo reflexões, você conclui aquilo ali, pronto. A questão é o respeito, né? Acima de tudo, e a tolerância, né? Isso. Se isso predominar, mesmo com essas diferenças, as pessoas, né, vão se sobressair e conseguir viverem melhores. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Mais uma vez, quero agradecer pela participação. Queria agradecer pela audiência, né, de hoje. Este foi mais um podcast Pessoas Normais, Assuntos Normais, hoje com o Dimas Alves, né? Então, eu acho que é isso. Mais alguma palavra? Só agradecer, né? Eu sempre fico feliz em poder... E eu acho que todo mundo fica, né? Em poder falar, né? Em poder ampliar, né? Eu sempre gosto do termo possibilitar, né? Eu sou o que eu sou hoje porque eu tive a possibilidade de interação com várias pessoas, com vários conhecimentos, da mesma forma que cada um a gente é uma composição de influências de coisas, mas de influências de coisas que você teve a oportunidade. Tipo, tem pessoas que têm a oportunidade de fazer uma graduação, ter conhecimento com professores formados? Não tem, né? Então você está negando aquilo ali a uma pessoa, entendeu? Então, a questão de oportunizar, se permitir, né? As pessoas precisam de mais oportunidades. Tipo, uma pessoa que tem a oportunidade de fazer vários cursos, né? Ela com certeza vai ser diferente, não vai ser a mesma pessoa antes de fazer esses cursos, né? Verdade. De conversar com pessoas que detêm algum conhecimento, né? Você não vai ser a mesma pessoa depois de conversar, simplesmente não é. Você nunca vai ser a mesma pessoa do dia anterior, né? E é isso, se oportunizar e se permitir. Então é isso, pessoal. Este foi o nosso podcast de hoje e até breve, quem sabe, hein? Até. Tchau, pessoal.